Se quiserem olhar para a câmera, olha. Se não quiser também, não tem Vou problema. dar uma piscadinha pra câmera, mas aí você promete que me apaixona, tá bom? Está começando o Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. Eu sou o Cleiton Quintino. E hoje estamos aqui com uma dupla de empresários. Gustavo e Júnior, muito obrigado por ter aceitado o convite de bater um papo aqui com a gente. Pô, a gente que agradece. Compartilhar um pouco de história aí com o público que nos acompanha. E empreendedorismo também é a área de vocês. Com certeza. Com mais de um negócio cada um. Exatamente. É isso aí. Cara, o que vocês estão fazendo junto? A gente já conversou um pouquinho aí, cada um tem negócios individuais, mas vocês também estão com um projeto em conjunto aí. Conta um pouquinho pra gente aqui. Como que surgiu essa parceria? Vamos lá então, só para contextualizar, a gente também se conheceu lá no Empretec, formou uma dupla aí dinâmica, né, que, com bastante sinergia, do mesmo jeito que o Felipe e o Cleiton. E depois de lá, a gente ficou com uma ideia assim, cara, não sabemos o que vamos fazer ainda, mas queremos fazer algo juntos. E nisso começou um brainstorm ali de ideias, começamos a trocar bastante ideias sobre o que a gente vai fazer, né? E aí surgiu uma ideia que eu tinha engavetado há um tempo atrás. Uma vez eu tava precisando comprar uma carteira mesmo, né? Carteira de dinheiro, Carteira de dinheiro e tal. E, cara, não achava nada, só achava aquelas que pareciam um sanduíche, assim, aquela coisa horrível. Aí eu falei assim, pô, não é possível, eu preciso de alguma coisa que seja mais compacta, que seja melhor e tal, né? Nessa eu fui em busca de acessórios, pesquisei na internet, não achei, e um dia eu tava andando naquele Outlet Premium lá e tal, e eu achei lá numa barraquinha, achei uma carteira interessante lá, eu falei, pô, compactazinho, alguns cartões e tal, eu falei, legal, gostei, comprei. Ficou aquela ideia na minha cabeça, falei, pô, isso daqui seria um produto bom pra vender na internet, né? Talvez por minha marca ali, algumas coisas. E sempre tive essa ideia de ter minha marca com algo ali que representasse a minha identidade e que fosse algo bem comercial, assim, que tivesse uma demanda de mercado. Com essa ideia na minha cabeça, passou alguns meses, fizemos o Empretec, eu e o Júnior depois se conhecemos, falou assim, pô, vamos fazer um negócio junto. Nesse brainstorm surgiu essa ideia de novo. Falei, pô, eu pensei nisso lá atrás, queria ter uma marca assim assado, de acessórios, uma coisa mais moderna, uma coisa mais minimalista, que atenda as demandas ali do dia a dia, da rotina da pessoa. Então assim, e se a gente fizesse um produto com a nossa marca? Pô, legal, vamos atrás disso. E a gente foi em busca de parceiros. E aí começou a nossa marca. Dentro desse processo, a gente começou até a colocar mais produtos que poderia agregar dentro da carteira. Mas isso ainda estava na ideia. Ainda não estava operacional. E aí a gente conseguiu, inclusive, fazer contato com uma pessoa que já tinha uma fábrica, que já executava esse processo. E ali foi uma experiência para a gente também, muito aprendizado. A gente viu assim que era um projeto maravilhoso junto com essa pessoa, porque ela já tinha fábrica, já tinha os equipamentos, ela já fazia, além da carteira, outros produtos. De forma geral, foi algo muito lindo, maravilhoso, mas não aconteceu. Não aconteceu a parceria com esse fornecedor, é isso? Foi assim, ela ia entrar como uma terceira sócia no negócio, e ela ia ser a parte operacional. E ela tinha o know-how de como que se fazia o produto. A gente pensou nessa parte dos É uma indústria para isso. Na verdade era um ateliê que fala, que ela tinha um pequeno porte ali, já tinha sido uma indústria maior antigamente, só que era do marido dela, o marido dela morreu e ela começou a tocar o negócio retraiu tudo, ela fazia alguns projetos pontuais. E aí nessa tinha um potencial, porque ela era já um contato antigo do Júnior, fomos lá, conhecemos uma pessoa assim, muito gente boa, muito simpática, chama Isis, aqui de Piracicaba também. A gente começou a desenvolver uma parceria em conjunto, juntos, falando assim, mas aí não foi funcionando. A gente foi para São Paulo, conheceu lá, foi no Brás, viu como é que é a compra do material, viu os fornecedores, porque a gente começou a se preocupar com o material, como é que ia ser, para ter um produto bacana e tal. Entendemos isso, depois a gente foi num curtume entender como que fazia o couro. Não, foi uma trajetória. Já valeu o rolê. Não, demais. A gente conheceu lá, era um contato dela também, porque ia desenvolver uma pele especial pra gente, pra fazer os nossos produtos e tal. E foi isso. Aí a gente foi entendendo melhor como é que funcionava o processo da fabricação, etc. Nisso a gente aprendeu muito sobre o produto. Entendeu? Só que aí, quando chegava na parte da entrega, começou a ter algumas dificuldades, assim, sabe? A gente começou a bater cabeça ali em certas coisas, falta de alinhamento, a gente tinha uma pressa, uma prioridade, ela tinha outra. Então, viu que não deu match ali, sabe? Bom, faz parte. Aí, nisso, fomos em busca de novos parceiros. Rola a tela do Tinder. Passa pro próximo. Foi isso, só que achar novos parceiros não é tão simples quanto parece. Por quê? Qual que é o problema? Porque não tem um Tinder pra isso. Exatamente. Poderia, né? Vou anotar isso aí. Fornecedores. Até existe, mas funciona ruim. Já tentei. Tem uma coisa lá que lista alguns fornecedores de determinadas categorias, mas assim, é muito ruim a ferramenta. Imagina.
Mas, enfim, aí nessa a gente foi procurar parceiros no mercado. Só que, ou é uma empresa muito grande padrão e fala assim, ó, você quer um produto desenvolvido especificamente para você? Compra 10 Beleza. mil unidades. Justamente. Ou era um cara que ele era extremamente artesanal. Ó, vou costurar totalmente na mão aqui o seu produto, etc. E ficava nessa, assim, que eu não conseguia um meio termo. O prazo que ele precisava te entregar era muito maior do que você demandaria. Isso, e o custo também era muito alto, entendeu? O artesanal não tem jeito. O artesanal é muito caro. Então, a gente precisava de um produto que... E outra coisa também desses muitos industrializados é que a qualidade não é legal. É uma coisa muito... Sim. Pode até ser um couro legítimo, mas é muito aquele modelo antigo que eu tava falando pra vocês. Sim. Essa indústria tá muito acostumada com isso. Você vinha com uma proposta diferente, com uma outra ideia... o produto ele não tinha match ali com o que eles faziam na produção. Então nessa a gente ficava entre o cara que é muito pequeno e o cara que é muito grande. E eu precisava de um cara que tivesse meio termo, que conseguisse me dar uma certa escala de produção, às vezes, sei lá, 50 produtos, 100 produtos, e que também tivesse uma flexibilidade de trazer um produto diferente que não existia ainda. E nisso foi uma batalha. Corremos atrás de muita gente, conversamos com muita gente, fizemos pilotos com algumas pessoas tal, e nunca dava certo, até que um pouco mais recente, a gente achou uma pessoa que fazia. Era um modelo pronto, que ele tinha lá, que viu que encaixava com o que a gente buscava e a gente mandou fazer uma remessa de carteiras, que inclusive é essa daqui que eu vos apresento. Essa é a nossa marca, se chama Atlas, é esse logo aqui. É uma carteira compacta para caber fácil no bolso, um design um pouco mais minimalista. Esse é o... São dois modelos. Isso, essa parte você fica com a tela e tal. Isso é um projeto nosso que, assim, a ideia não é ser uma loja que vende carteiras. É ter uma... Trocar as carteiras deles. Nossa, verdade. Pode trocar, ali tem uns cartões ali. Achei de cartão black. A minha é parecida, tá vendo? Olha, verdade. Bem Mais simplista compactazinho. também. E são perfis, né? Porque, por exemplo, Eu sou o cara que hoje nem uso mais carteira. exatamente isso que eu ia falar. Tem um cara que usa carteira e ainda gosta daquela coisa, e tem um cara que quer andar com pouco cartão, mas precisa ter a carteira ali, entendeu? Então, foi um primeiro produto que a gente pensou, só que depois até fizemos um piloto aqui de outras ideias também, de case de celular. Legal, cara. Só que isso daqui é tipo um EVA, foi só um teste para gravação a laser. A ideia é ter, por exemplo, cases de celular que tem couro, tem também essa parte de carteiras, Acessórios modernos aí. mousepad, case para notebook, tem diversas coisas. Tem uma marca gringa que eu sigo, que eu me inspiro muito, chama Nomad, que eles têm esses... Já ouvi. Já ouviu falar? Que eles têm essas coisas, esses produtos. E no conceito brasileiro ainda ninguém fez isso. E eu enxergo como um grande potencial isso, só que aí a gente tem essa dificuldade de desenvolver novos produtos, entendeu? Achar alguém para fazer isso. Então é nisso que a gente vem batendo cabeça bastante. Tem de encontrar os fornecedores para alguém que tem esse... desenvolver o white label para vocês. Exatamente. Entendeu? Então... De forma geral, a gente já tem a convicção que tem algo muito grande pela frente, porque a nossa persistência, o nosso dia a dia, todas as experiências, desde lá do Empretec, né, que a gente ficou, às vezes, noites sem dormir. Nem fale. E realmente foi uma experiência gigante, assim, de aprendizado. E a gente percebeu isso na prática também, no dia a dia. E nunca, em momento nenhum, a gente pensou em desistir. Talvez esse caminho é algo que a gente está construindo, tanto da minha parte como da dele, né? Tem outros negócios, mas frequentemente, a gente faz reunião e fica, assim, horas e horas, como aqui a gente conversando, e a gente fala, nossa, mas como foi bom, como agrega essa troca de informação. O que eu sempre gosto de dizer é que por mais que um negócio ele dê errado, se aprendeu. Então é bem essa premissa. Não é fácil, às vezes é desanimador, desestimula, né? Uhum. Mas, te abriu muitas outras portas que você também não tinha antes de começar a fazer aquilo mesmo ter errado, né? A gente mesmo, quantas ideias a gente já teve, testa um negócio, testa outro, não deu certo. Mas testamos isso aqui desse jeito não dá certo, mas, isso é desse jeito aqui. Então, isso é fundamental, né? O público que nos acompanha aí, que ainda não deu like. Deixa o like aí, compartilha, tem que ajudar o Store Talks. É isso aí. A gente sempre tenta passar essa mensagem, né? Não desiste. Analisa, vê os números, porque também não é só, sinto que está dando errado. Não, mas olha os números, tá? O que aconteceu? O que você fez, né? Bota os indicadores lá. Uhum. Você vai ver que de alguma coisa você melhorou. Tem que ser aquela coisa, você nunca pode mudar o seu objetivo. O objetivo tem que sempre ser aquele e você está com aquela visão naquele objetivo. O trajeto que você vai percorrer não importa. para você alcançar ele não importa.
entendeu? Você vai mudar de rota, às vezes vai ter um atalho que vai Sim. pegar no meio do caminho, às vezes vai ter alguma coisa que vai te enfiar no meio Te de um jogar monte de lá obstáculos. por meio do nada pra depois Sim. você voltar. Só que tenha uma certeza que tudo isso, se você for persistente e não desistir desse trajeto, lá na frente vai fazer você alcançar seu objetivo. Então, e aquele monte de caminho que teve um monte de obstáculos, às vezes ele vai te levar pra um atalho absurdo, entendeu? Você não sabe. É muito incerto, né? Você vai... O futuro é incerto, né? Ninguém tem bola de cristal, né? Então, Mas... vai. do jeito, né? Você tem um objetivo, persiga que, de alguma maneira. Mas, lógico, crie um plano. Sim. Tem objetivo, quero chegar do outro lado da represa. Ok, como que você vai fazer isso? Não, vou me jogar na água. Tá, mas você vai de barco, você vai nadando, você vai de remo, você vai de motor. Você tem que ter esse plano. Vou de motor. Tá, mas se o motor quebrar, você tem um remo para remar se precisar? Marca a vela, né? Tem que ter um planejamento mínimo, né? Infelizmente, a maioria dos empreendedores não fazem isso, né? Começa do nada, sem nenhum planejamento, torcendo e orando para que dê certo. E se der, Deus faz a parte dele, mas se você não fizer a sua, meu filho, esquece. tudo errado, muitos deles não estão protegidos contra isso, entendeu? Pense sempre sobre isso. Você vai começar, principalmente até entrando num tópico mais de finanças, se você vai começar um novo projeto, tem um respaldo ali por trás. Tem uma reserva, tem alguma proteção que se der errado o seu projeto, a gente não sabe, entendeu? Então, se der errado aquele seu projeto que você está planejando, você tem ali uma segurança, um dinheiro guardado, porque é muito risco empreender. Pode ser que dê muito certo, mas também pode ser que dê muito errado. Pode ser que dê errado, mas fica o aprendizado. Exatamente. Como que é aquela frase? Cemitério dos... É o cemitério dos derrotados é silencioso. silencioso. A gente só vê o cara que deu certo. Só ouve do sucesso. Né? Sim. E não são tantos casos assim, os de insucesso, eu nem gosto de chamar de fracasso, insucesso é muito maior. O problema é que a pessoa teve um insucesso, né, uma falha ali naquele momento e desistiu. Sim. Quando você desiste, aí sim você pode chamar fracassei, acabou minha vida, fracassei, porque você desistiu. Teve até um empreendedor... Naquele tópico específico, tá? Não é na vida inteira, pelo amor de Deus. Teve até um empreendedor americano lá que o cara, ele tinha, assim, fracassado muito, assim. Ele chegou no fundo do poço e tal, e ele escreveu um livro sobre o fracasso dele, e depois ele não conseguiu dar a volta por cima. Ele, tipo assim, ele manteve uma vida mediana depois daquilo e tal, mas ele chegou num nível muito alto, depois fracassou, não lembro o nome do cara, não lembro da história, mas enfim, eu lembro disso. Que depois ele fez esse livro e ele pagava do bolso dele para as pessoas, tipo assim, para divulgar o livro dele e ler sobre a história do fracasso, entendeu? Porque, assim, todo mundo divulga só a história do sucesso. E ele divulgou, tipo assim, o fracasso dele falando assim, olha sobre isso também. É aquele coisa do memento mori, já ouviram falar sobre isso? Não. Que é um conceito que fala assim, que você pode estar no topo hoje, se não me engano é dos gregos falavam isso, não lembro certo. Falava assim, que lembrar que você é mortal. Então você pode estar no topo hoje, o cara acabou de voltar de uma batalha, tinha acabado de vencer uma luta lá, enfim, ganhou a guerra, voltava assim, alguém falava no ouvido dele. Memento mori, porque assim, você tem que lembrar que você é mortal e que tudo pode ser passageiro, entendeu? Então deixar o pé do chão da pessoa. Puxa, essa é a realidade, né? Eu não faço ideia do nome também, então você vai ter que fazer uma busca. Google resolve. Google resolve. ChatGPT, qual é o livro sobre o fracasso? Nossa, tem muita coisa sobre fracasso, gente. Triunfo do fracasso, as virtudes do fracasso, fracasso e acaso, do fracasso ao sucesso, o poder do fracasso, coaching de fracasso. Puta merda. Euforia e fracasso do Brasil. Né? Coaching do fracasso. Tem muita coisa, você precisa... Bastante. Você lembra da capa? Não. Então eu lembro da depois- história, depois- alguém em algum momento contou sobre isso também, só tô repassando. Mas enfim. Então, mas esse projeto da, como que é, Atlas? Isso, Atlas. Ainda está em desenvolvimento, Sim. as pessoas ainda não conseguem comprar o produto de vocês. Cara, até a gente fez uma remessa dessas carteiras, é um projeto inicial, se alguém tiver interesse. entre Fica em ligado contato. que no final a gente vai passar os contatos. Muito bom. Isso. Então, enfim, mas a gente já colocou algum piloto ali à venda, mas não é uma coisa que colocamos em escala, o nosso plano é fazer as redes sociais, fazer Está aquela na fase parte de do teste, marketing. então. Sim, então... Que é uma fase essa importante intenção. do empreendedorismo também. Com né? certeza, Testar o MVP, O produto, piloto ali, Então, a gente tá nessa parte aí. E não só o produto, mas a forma de venda, Uhum. o mercado em si. Vai ser através do quê? Da venda direta? Vai ser através de uma estratégia digital, do e-commerce? Como que eu vou revender isso? Vai ser através de lojas multimarcas, onde eu vou colocar lá para vender o meu produto? Tem diversos meios, entendeu? Mas aí é aquela coisa, a gente quer vender no fim, então... Sim, mas aí as depende maneiras. da estratégia, É. público-alvo, tem diversos fatores aí, né? É que hoje a internet é aquela máxima, né? O custo Baixo. é muito baixo. Sim. Acho que é o caminho mais natural. Assim.
para escalar, né? E até uma... Para sentir também, né? Então, é assim, tudo tem pontos positivos e negativos, né? A internet fala assim, a internet o custo é baixo, mas para você ganhar espaço na internet, para quem não tem nada, é difícil, é muito difícil. Não, mas ainda é Então menor você se do que- associar, mas você se associar com outras marcas, né, que a gente até comentou aqui Sim. com o Cláudio, né? Você associa com marcas grandes, né, Seria ou relevante. boas empresas, você bota lá sua carteira da Atlas numa loja de shopping, isso aí vai ter uma visibilidade maior, com um público talvez mais direcionado. A internet, cara, pra você começar esse filtro do zero, ele é difícil. Ele ganha escala muito mais rápido depois. Sim. Eu diria Desde que que você faça um trabalho bom, você mexe com isso também. Né? eu Mas tem diria que fazer um que é trabalho bem relativo. feito, né? é difícil você ganhar espaço ali naquele seu mercado inicialmente? Sim, com certeza. Mas hoje tem muitas estratégias que você consegue ser muito mais direcionado. Principalmente através de anúncios pagos, eu diria, né? É que eu acho que o ponto da internet é a credibilidade. Pô, eu nunca Sim. vi essa marca. Vou comprar? Fui no shopping. Pô, tô vendo o produto aqui. Entendi o seu ponto. Mas, assim, também existem diversas maneiras de você gerar credibilidade da sua sim, marca que não seja se associando a outras marcas. Sim, Você fazer uma rede social bem trabalhada, você tá em contato com influenciadores também. É isso. muda o jogo. Essas pessoas, se associando com elas, a imagem delas vai estar associada com o seu produto. Imagina se eu pego, sei lá, um Felipe Tito da vida, grava aqui com o meu produto, tá, não sei o quê. Cara, vai ter a imagem dele ali em jogo junto com o meu produto, então as pessoas vão falar, pô, é uma coisa interessante, uma coisa legal, é uma coisa que o cara usa. Vou querer usar também. Sim, não, então, aí eu penso o seguinte, né? Você já falou de pegar influenciadores. Para mim, influenciador é uma marca. Você está se associando com uma marca de uma certa Entendi, forma. faz sentido. E o custo desses caras não é baixo. Não. Os grandes não é baixo. Então, no fim das contas, sai elas por elas. Aí vai depender do que você quer fazer. Quero botar num shopping ou quero pagar um influenciador? Eu falei, não sei se tem muita diferença em termos financeiros. É mais é estratégico. que eu falei no começo, né? Sem número a gente não vai para lugar nenhum. Não. Se não tiver as cotações para alugar, eu também vou me associar a uma marca de shopping. Qual? Vou entrar na Chili Beans? Não é barato também. Não é barato. Não. Vou entrar onde? E existe... Qual quiosque do shopping que tem? Quanto custa um quiosque no shopping? Ou montar Que sua você loja pode própria, montar né? um quiosque no é shopping. caríssimo. Sim. É mais caro do que loja. Isso. E tem aquela coisa também, né? Porque é um tráfico de pessoas que tá passando ali Exatamente. na frente da loja, né? E tem outra coisa também que é o seguinte, a maioria dessas marcas, elas já têm já um produto semelhante. Entendeu? Então, elas não vão abrir mão da marca que elas já têm para trabalhar com o seu produto. Sim. Então, você tem que construir sua relevância do zero. É difícil? Relativo. É fácil? Não é fácil. Mas não é impossível. não é impossível. Eu acho que esse é o principal ponto que que vocês sempre tentam trazer. Empreender é isso. É difícil? Mas não é impossível. Sim. Então, Qualquer um pode empreender, desde que queira. Exatamente. Tem que ter coragem. Tem coragem. Planejamento. Mas você vê que planejamento não é o essencial, porque quantos empreendedores começaram sem planejamento? Não, se você... 99%. Isso que eu ia falar. Mas, Não, mas se a gente pegar o nosso programa, a gente conversar e falar assim, quem que teve um planejamento? O Gil da Empório dos Vinhos. Isso. O único que falou, eu fiz um planejamento antes de começar. A Fez um esposa, business plan. a esposa dele ficou maluca, inclusive. Esse cara só falava de número, e era tudo nos minutos. Eu falei, ele fez certo. É verdade. Acho que ele foi o único que falou que na mas é que conversa, tem sim... 3 anos o cara tá assim, numa loja de vinhos fantástica no centro de Piracicaba. olha, bem específico, um produto novo, uma proposta diferente, crescendo. Mas assim, foi o único que a gente conversou que falou assim, não, eu realmente sentei e fiquei, porque ele estava empregado, CLT, ele sentou e rabiscou antes, porque foi o que você falou. Ainda tá. Calculei, a esposa dele que tá tocando, dele que toca. mas a esposa dele estava empregada também na época, Ela tava. ela pediu demissão e foi. Então tá com o respaldo dele empregado e ela tocando. Sim, fez algo planejado. Na hora que cresceu até o ponto, aí ele pede e vai também. aí faz a migração. A maioria dos que passaram aqui foi uma situação... O meu caso também foi algo planejado. Eu sou Legal. engenheiro de mecatrônico, né? Somos. Isso, olha, O Gil também. O Gil de bacana. Empório de Vinhos, ele estudou comigo. Eu trabalhei 12 anos nessa área, em grandes multinacionais. E na época eu tive a minha primeira filha. E como eu viajava muito, o meu último emprego eu era responsável de 23 unidades no Brasil. No começo Uma empresa foi de maravilhoso. fertilizantes, De inclusive. fertilizantes. A Iringer. No começo, maravilhoso, tudo, mas veio a minha filha. Durante o ano, eu só ficava 3 meses de um ano ali na matriz que era em Paulínia. Então eu comecei a entender, falei, que eu não fazia mais sentido, porque depois eu peguei um pico de estresse também, que eu viajava muito, se alimentava mal, muito trabalho, falta de Vida exercício. Vida corporativa. E ali eu comecei a fazer um planejamento, eu fiquei
3 anos desenhando, pensando de que forma que eu poderia mudar, porque dentro da área que eu atuava, eu teria que viajar. E a minha esposa já tinha parado de trabalhar na época, então eu falei, eu não posso errar também. Eu fiquei desenhando, pensando em opções. Na época eu fiz uma relação de 10 opções, quais seriam as opções, eu teria um padrão também para manter, então eu fui fazendo uma reserva para eu tomar essa decisão. Fazer uma transição suave. Isso, e tão interessante que quando eu decidi fazer essa transição, eu fui promovido. Com certeza, né, eu demonstrei, porque a pessoa fica diferente, né, na semana que eu ia sair, o meu chefe chegou e dobrou meu salário. Assim, ó, aí eu conversei em casa com a minha esposa, falei, vamos segurar mais um pouco, aí fiquei mais 2 anos. Caramba! E aí foi um tempo maior para eu desenvolver o projeto e tudo mais, e aí eu fui para o mercado financeiro, né, de crédito para empresas. Já tinha alguns amigos de infância que fazia isso, me deu todo o apoio, e aí eu fui. Meteu a cara. Meteu a cara. Só que eu já estava estruturado, como o Gustavo falou, a questão financeira. Não estava inicialmente entrando a quantidade de recursos que eu Precisava para manter quando eu estava no CLT, mas eu tinha uma gordura. E eu comecei uma empresa pequenininha, começou a prosperar, e eu buscando investidores, eu consegui encontrar um sócio, e ele falou, eu tenho interesse não de investir na sua empresa, né, de vocês, mas de montar uma empresa. Nasceu uma empresa realmente nessa área de crédito. E foi quando eu fiz o Empretec, eu estava nesse momento, e justamente ali eu pude entender, ver a pandemia, a concentração de um negócio. Eu falei, a gente não pode, como empreendedor, ter uma cesta com um ovo só, porque na época eu lembro que foi bem turbulento, assim, muito atraso, os FDICs pararam de operar, os bancos começaram a fazer prorrogação de título automático, então prorrogou para 30 dias, 90 dias, então assim, ali foi um momento de muito estresse, as empresas querendo crédito e o mercado segurando, colocando o pé no freio. Essa experiência que eu vivi, e junto com o Empretec, né, eu consegui ter a visão do propósito. Então, o empreendedor, é muito importante ele ter o propósito. Qual que é o desejo dele daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos? O propósito, o pessoal entender, é o propósito de vida, tá? Não é o propósito aqui que minha empresa vai fazer, não é isso. É de vida. Você quer para você. Tem que conciliar isso muito bem, porque... Volta no episódio de metas lá que a gente gravou no final do ano, você vai entender. Isso, 10 anos, daqui 20 anos. Para você chegar naquele objetivo, né, você precisa planejar. Sair dessa sociedade, mesmo tendo algo muito consolidado. E aí eu comecei novamente, isso há 1 ano atrás, uma empresa pequenininha, só que capital próprio, e aí eu diversifiquei as empresas. Eu abri uma empresa na área de construção, em condomínio, né, de alto padrão. Eu fiz a aquisição com sócio na área de educação. Então, uma escola de programação neurolinguística, não sei se... isso é legal. Vocês conhecem, chama EBPNL, Escola Brasileira de Programação Neurolinguística. É uma escola que está há 24 anos no mercado. Já treinou, já capacitou mais de 214 mil alunos. Quando eu peguei esse pico de estresse, eu comentei, foi onde me curou. Então, foi também uma questão de missão. Empreender cura. Essa é a primeira vez que eu ouço, cara. Olha, rapaz. Não sou novidade, hein? De forma geral, essa decisão mudou completamente hoje. A gente estava até vindo e conversando. O quanto que a liberdade é importante. Eu consigo ter autonomia para trabalhar de forma home office, preciso resolver alguma coisa no escritório, vou para o escritório. Então, isso é mais saudável. E na época, eu ficava muito preso, assim, determinado de acordo com sócios, com querer crescer muito. Então, nem sempre o faturamento é o mais importante. Então, a mentalidade de lucro, depois que eu entendi esse jogo, mudou completamente. Porque menos, para mim, é muito mais, não só financeiramente, mas ter momentos com qualidade com a minha família, ter liberdade para realmente fazer uma reunião até com outros negócios, né? Poder passar na parte de construção lá, um horário XYZ. Então, tudo isso automaticamente... Te deu autonomia da sua vida. Da minha vida, isso. E as coisas
vão acontecendo. Conforme você entende como que funciona por trás do jogo, você começa a ver realmente o quanto pode potencializar. E de forma natural, sem forçar. Inclusive, eu escrevi um livro, tá pronto, vou fazer um lançamento. Legal. Justamente com esse tema. Adeus CLT, bem-vindo CNPJ. Que legal. Foi algo que eu fiz justamente para deixar um legado, né, um propósito de ajudar pessoas a encurtar toda a minha trajetória, tudo que eu fiz, esse planejamento, essas opções, experiências para ajudar as pessoas que têm esse desejo, que às vezes está cansado, né, daquele dia a dia, que realmente quer voar novos voos, que eu construí assim com muito carinho para deixar essa informação. E até assim, eu estudei muitas coisas, eu acabei não dando certo, gastando horas de estudos, acompanhando pessoas, estando perto de pessoas que já fizeram, usei muito. Importante na hora de começar, você buscar referências, buscar aprender com quem já fez. E é tão legal, né, no meu livro... Aprender com os erros dos outros. Exatamente. Melhor coisa que existe. E é interessante, no livro eu contei essa parte também, que com 9 anos de idade, meus pais são paranaenses. Eu nasci em Campinas, né? 9 anos de idade eu vendi sorvete na rua lá no Paraná. A gente morou 5 anos lá, nasci aqui, a gente voltou. E sem saber, eu já estava empreendendo. Então ali, os amigos do meu pai até falavam, como que você deixa seu filho, né, com esse carrinho, esse peso, com dinheiro, né? As pessoas, é perigoso, né? E de forma geral ali eu estava relacionando com as pessoas, eu estava fazendo o controle, se desenvolvendo. E uma coisa que eu aprendi é a humildade, sabe? Da gente sempre ter o pé no chão e não ver interesse nas coisas. Então, desde pequeno, eu sempre trabalhei, sempre tive responsabilidade. Depois, com 11, eu trabalhei numa oficina mecânica, que era do meu tio, e eu ganhava R$50 na época. E eu não estava preocupado com ganhar, com quanto que eu estava recebendo. Eu estava preocupado em querer aprender e me desenvolver. E aquilo me marcou bastante, porque depois, isso eu tinha 11, né? Com 17 anos, eu abri uma oficina mecânica com meu pai, e eu realizei o sonho dele, que era ser mecânico. Hoje meu pai tem a oficina, junto com meu irmão. Legal. E eu que... Você que incentivou isso. Incentivei. E investiu no negócio. Isso, proporcionei esse conhecimento. Então eu vejo a importância, né, da gente ver propósito. Realmente saber que quando a gente está trabalhando, mesmo que seja de CLT, mesmo que seja algo, por mais simples que seja, faça o melhor possível aquilo, né? Porque você vai estar se desenvolvendo e aprendendo para lá na frente você encaixar toda aquelas passagens, aquelas áreas. Depois eu comecei a entender por que eu trabalhei, né, em multinacionais, por que eu recebi consultorias lá do Japão, né? Quando eu trabalhei na GE, eu recebi consultorias da Shinjutsu, e ali eu pude aprender muito sobre Lean, produção puxada, todo parte de planejamento, desenvolvimento de ferramentas. Então eu comecei a entender por que eu viajei muito também para conhecer culturas diferentes. Legal. E tudo isso para potencializar você conseguir contribuir para algo melhor. E aí veio o Empretec para eu ver assim, as competências, né? Eu fiz muito curso. Uma vez uma pessoa perguntou, por que você faz tanto cursos, né? E aí depois... Eu não tenho mais nada para fazer na vida. Fazer mais um curso. Se divertir. E aí depois, quando surgiu essa oportunidade da escola, foi justamente um dia que eu decidi tomar a decisão de fazer um curso. E eu falei para esse meu sócio, né, que é braço direito do fundador da BPNL, eu falei para ele, tomei decisão, eu estava em São Paulo, em online, eu falei, eu vou montar um curso, eu tô indo atrás de buscar um lugar, porque é a primeira coisa, eu vou queimar as pontes, né, que tem uma estratégia, que depois que você faz isso, aí tem que acontecer. Aí ele falou, para, isso é o mais fácil, não faz isso, eu tenho algo para conversar com você. E ali foi algo que surgiu essa oportunidade da escola. E a escola é algo mais relacionado à parte de missão, porém, ao mesmo tempo, é algo que eu quero me desenvolver. Eu quero cada vez mais me comunicar melhor, eu quero criar curso, desenvolver, né, como pessoa, como pai, como empreendedor, porque também, quando você começa a entender dinheiro,
negócios, são consequências, né? Porque nesse mundo a gente não vai levar nada. Então, quando você começa a entender isso e colocar isso, fazer congruência, né, com o que você vive, a forma que você faz, muda o jogo. Consequentemente, as coisas vão acontecendo. Então, de forma geral, Legal, isso aí, cara. minha experiência. Porra, show de bola. No Empretec a gente não acaba dividindo em grupo, a gente não fica próximo de todos, né? Por isso que é importante esses reencontros, essa troca de ideia, porque a gente começa a conhecer mais a fundo todo mundo que participou ali. Pô, eu tenho minha independência de tempo hoje, né? Não preciso mais me preocupar em sair correndo e tomei minha decisão de, ok, estou empreendendo, tenho meus negócios, hoje eu posso administrar meu tempo como eu gostaria. Mas isso tem uma questão que eu vejo sim também, é muito do financeiro. Você já está seguro financeiramente, né? Para poder fazer isso. Se não tivesse, eu duvido que você talvez pensasse desse jeito. Como coloca isso na cabeça de um empreendedor que está começando? Você consegue enxergar isso? Estou falando para você. Tá. Né? Passa para o pessoal aí. Pô, ó, no começo não foi assim, gente. Hoje é assim. Quando você toma a decisão de empreender, na verdade você tem que ter a mentalidade um pouco mais do que você faz no CLT. Então eu já trabalhei Muito, às vezes é muito mais. Foi bem, Foi muito sucinto aí. bem modesto. Trabalhei assim 17, 19 horas por dia. E lembro assim de chegar a ponto de você estar exausto, sabe? E é importante isso que a gente falou agora há pouco, a persistência, saber qual que é o caminho, o foco aonde você quer chegar. Então, para tudo isso, precisa ter um bom plano de negócio, um bom planejamento e ter direcionado onde você quer chegar, qual que é o caminho que você vai fazer, porque senão é muito fácil de você perder o foco, porque no meio do percurso vão acontecer assim N coisas. Eu lembro assim no início da minha trajetória na área do empreendedorismo, eu ia visitar uma empresa para fazer uma operação financeira. Chegava lá, os empresários falavam assim, não, ó, meu negócio é muito bom, você não tem interesse de ser um dos sócios? Investir no negócio. De investir no negócio. Muitas vezes tive que perder, ficar pensando, falar para ele, ó, não, eu vou pensar assim, me manda os números. O segredo é algo muito importante, a pessoa ter foco, a pessoa saber o que quer chegar. Não quer abraçar o mundo, né? Isso é muito importante, porque vai acontecer, isso é natural, assim. O que você faz? Eu tenho um negócio bom para você. Vem aqui, né? E aí, se a pessoa não tiver essa determinação, você vai ver que aquilo vai ser perdido ali, você vai perder o foco. Eu uso uma frase, não seja aquela pessoa que saiba tudo, mas seja a pessoa que implementa tudo que sabe. Então, quando você já determinou isso, foca. E vai acontecer, hoje em dia com o MVP, é muito mais prático de você monitorar, acompanhar, ir ajustando, né? Eu sempre falo que o resultado, ele tem que ser o micro resultado. Então, diariamente, a gente precisa, como empreendedor, ter os números, ter a visão. Se você projetou, precisa acompanhar, porque é natural você ter que ajustar, é natural você ter que mudar processo, mudar pessoas, porque se o resultado lá na frente, você vai lá, na hora que chegou o resultado, você querer a avaliar, verificar o que aconteceu, o tempo passou, não volta atrás, né? Então, essa parte da gestão e ter mentalidade de lucro, o empreendedor precisa ter na veia isso, na minha opinião. Mentalidade de lucro, porque às vezes a pessoa fala, depois que você entende uma empresa, você fala, o mais importante é vender. O faturamento. O faturamento. Não. E hoje é nítido, assim, o que é? Mentalidade de lucro. Pode faturar 1 milhão. Isso. Se não der lucro, quebra a empresa. Quebra. Então precisa vender com margem, precisa vender deixando o cliente satisfeito, que aquilo automaticamente você vai ter mais vendas, né, recorrentes. Quer não, o boca a boca ainda é o que melhor vende. Sim. Né? Então toda essa visão, hoje eu vejo muitos empreendedores, muitos empresários fazendo operacional, faltando gestão. Então isso, né, o empreendedor não tem que ser operacional, ele não tem que estar ali como sendo o braço, né? Ele tem que ser a mente, ele tem que ser a gestão estratégica, né? Quando a gente entende esse jogo, muda completamente. É tão importante que por isso que eu falei, vou desenhar esse livro, vou colocar esse livro para incentivar as pessoas, até para dar apoio para quem tem vontade de fazer esse percurso que eu fiz, né? E também para quem já está ali e de repente está faltando alguma coisa, um gatilho, está faltando
um apoio, né, também. Até porque Então, ninguém sabe tudo, né? Exato. É o que eu falei aqui, aprender com a experiência dos outros. Segundo o Bruno, conhecimento está disperso da sociedade. É isso aí. Já tem data de lançamento esse livro? Não, Não? Então você avisa a gente. legal. Quando for mas- lançar, vem aqui. Sério? Olha, galera. lógico, vamos fazer um episódio vamos aqui, vamos ver se a específico gente do livro. consegue, faz um episódio específico dele. Muito bom, cara. bom. Assim, tá pronto, mandar para impressão Legal. semana que vem. E a ideia é nos próximos dias aí. E é muito importante o empresário ter a visão também, que é o seguinte: não é porque às vezes você deixou de ser CLT e começou a empreender que você não está sendo empregado da sua própria empresa. Exatamente, você só não pode ser o faxineiro mais caro da sua empresa. Né? Exatamente. Então, é lógico, ninguém vai começar na empresa com todo aquele glamour. Ah, eu sou o chefe, vou contratar pessoas para isso e tal. Cara, no começo você vai ter que ser um braço que vai fazer tudo dentro da empresa. E mais um pouco. Desde limpar Não. a mesa, limpar o chão, até ir atrás do cliente, até, se for algum produto físico, se preocupar com a logística, o atendimento, o financeiro, tudo. Vai ser depender de você. Mas assim, é importante desde o começo ter essa visão de gestão, tá? Sabendo delegar bem as funções, ver em qual função que o seu tempo é, vamos dizer, melhor empregado, que você vai estar ali potencializando o seu negócio cada vez mais. Terceiriza o resto. Exatamente. Então, se você é o cara mais forte no comercial, não que você vai morrer sendo comercial dentro da sua empresa, mas foca naquilo. Se é ruim em financeiro, contrata alguém para fazer o financeiro. Se é ruim na parte de, que não eu falei, na parte logística, você não tem um bom entendimento disso, contrata alguém. Ou, de repente, se você tem uma produção e você está muito focado ali na produção, cara, contrata um comercial para sua empresa. Então, saiba equilibrar isso. Ou, se você não é bom em determinada área, busque um sócio. Isso é algo muito bom também. Mas, um sócio que seja complementar. Nunca faça sociedade com alguém que tenha exatamente as mesmas habilidades que você. Senão vai ser... Não, são dois que vão falar sim, sim, não e não. Pô, Exatamente. e aí, vamos fazer a divergência aí. Se numa sociedade não está tendo divergência de ideias e pensamentos Alguém estratégicos não está diferentes, agregando ali. alguém não está agregando ali. Então é muito bom ter alinhado isso também. Quem está pensando em fazer uma sociedade, seja muito criterioso em quem você escolhe como sócio. E esteja com pessoas complementares, entendeu? Que some energia ali com você, não que esteja direcionando para o mesmo lado. Só uma analogia, é igual casamento, tá, gente? Quando você vai escolher a sua esposa, você não casa com a primeira, você conversa, você alinha muita coisa antes. Se você casar metendo louco, a chance de dar errado É mesma grande. É muito Porque grande. o sócio é isso, é um casamento, cara. Tem que ter um namoro ali antes. E, cara, e uma coisa As que é engraçado metáforas do também... Bolsonaro. É que assim, é engraçado que também até trazer uma outra reflexão que é o seguinte: sempre se apresente bem. Eu não falo de questão de investimento nem nada. Sempre seja uma pessoa interessante, sempre seja uma pessoa que agrega valor. Por quê? Você nunca sabe quem tá do outro lado, quem tá falando com você. Pode ser o seu sócio que tá sentado ali, pode ser o seu principal cliente da sua empresa, ou pode ser uma pessoa que vai passar pela sua vida e não vai dar em lugar Não vai nenhum. agregar nada. E você não sabe disso. Você não sabe disso. Então você sempre tem que estar entregando a sua melhor versão, independente de onde você esteja. E honesta, né? Honesta, você também não pode vender uma ilusão, né? Porque uma hora... Não pode ser, não pode ser um Eike Batista que vendeu ilusão pra todo mundo. Exatamente. Bom, O cara tá preso. É. De novo. Se bem aqui na cadeia, ele assiste a gente. Salve aí. Salve aí. A gente aceita patrocínio. Mas é sério, ele tá preso de novo? Ele chegou a ser preso de novo esses dias. Eu não sei se Eu acho. já foi não, solto, mas... mas ele tava... Teve até um podcast que ele fez com o concorrente, Primocast. Mas isso faz tempo, ele foi preso depois disso. de novo. Foi preso de Bem novo? depois. Mas ele falou que na época... Eu achei engraçado o podcast dele, ele falando, não, eu quero voltar, ainda vou voltar pro auge, é questão de tempo. Não, mas é a Cara, mentalidade do cara. É mentalidade, eu entendo a mentalidade dele. Porém, o mercado não liga pra sua mentalidade, desculpa, mas um cara desse que chegou... É que ele se comprometeu de uma maneira muito Sim. drástica, né? É, Mas- mas uma coisa que eu posso... Talvez ele não volte pro auge dele. Padrão dele. Sim. Mas talvez ele consiga o auge de muitos empresários. que Sim. querem Com empresários certeza, facilmente. certeza. E desculpa falar, mas Talvez ele por quebrado é melhor que 99% da população. Ah, eu vi... Ele não fica com zero. Eu tava vendo, eu acompanho muito política e eu dou muita risada com as coisas que acontecem. Tem os políticos do Rio estão contratando consultoria do Cabral. Sim. Aí todo mundo fez isso. Puta, não acredito. Tá, ele roubou, gente, mas ele ganhou eleições também. Sim. Então, os caras pagam aqui. Aí tava lá no anúncio falando que a consultoria dele seria em torno de 15 a 20 mil pra dar uma consultoria lá, uma palestra de tantas horas, uma coisa assim, um dia. O Jordan Belfort lá, o Lobo de Wall Street, ele também Sim. vende cursos caríssimos sobre venda e o cara
foi o maior vigarista na história. Então, cara... É que pra você fazer o errado, você tem que manjar do certo. Com certeza. É por isso que contador sabe os esquemas. Eu falo pros caras, foi, mano, você está lavando esse dinheiro errado. Ó. Porra, Flávio Bolsonaro. Flávio Eduardo, né? Eduardo Bolsonaro. Sei, Porra, nossa. Cacau Show, vender mais, faturar mais fora da Páscoa, cara. Cara, até... Em dinheiro. Tem engraçado. Em dinheiro, espécie shopping, o que é com dinheiro? Não, vamos ajustar isso aí. Pelo amor de Deus. Mas só complementando esse ponto que você levantou, tem um livro sobre isso, Segredos da Mente Milionária. Com certeza, já. esse livro é Cara, é isso. O cara que Esse- tem a cabeça focada naquilo, com aquele modelo mental de, pô, ele pode até quebrar em algum momento, mas ele nunca vai ser deixar pobre. de ser pobre, porque ele sabe voltar pro topo. Sim. E é aquilo que você falou, né? O topo dele. Não é o topo da cadeia, ele não vai ser Isso. talvez um Warren Buffett da vida, mas o cara vai voltar pro topo dele dentro da mentalidade limite que ele tem. Mas tá tudo dentro da mentalidade da pessoa. Eu sou uma pessoa ainda não atingiu o meu pleno sucesso Também é novo financeiro. pra caramba, Sou- né, meu? Ó, a barba não me enganada, mas só pra vocês saberem, eu tenho 21 anos. Então, nessa, mas... Você vê que não tem idade pra empreender, viu? É, Ele começou Não com tem- 9, eu tô até atrasado, inclusive. Uma coisa que eu sempre tive convicção, até engraçado, na minha cabeça nunca teve um dia de dúvida sequer que lá na frente eu vou dar assim, tipo, muito certo, entendeu? E isso desde o começo eu já iniciei com esse pensamento. Legal. Então, se você tem a questão do objetivo em mente, que você sabe que você vai chegar lá, tudo o resto, todas as intercorrências no meio do caminho, é tudo um obstáculo, mas você sabe que lá na frente você vai chegar. Se você tiver não convicção... eu não digo nem que são obstáculos, são degraus que você vai ter que subir. Isso. Então, é assim, se você tem essa mentalidade, assim, de ter sucesso, de você querer correr atrás e que ter confiança no seu taco, vamos pôr assim, cara, eu acho que nada te para, entendeu? Vai ser... Eu digo até o seguinte, né? A pessoa fala assim, o negócio tá crescendo, tô indo bem, aí daqui a pouco dá aquela caída. Nossa, o negócio tá indo mal. Olha a longo prazo, porque eu falo que o sucesso de um negócio ele é igual a um gráfico de bolsa de valores, ele cai Sim. subindo. Né? Então você tem aquelas oscilações, você tem picos, você tem queda, mas no longo prazo ele está sempre tendendo para cima. Sim. Eu até falei com um cara esses dias aí, acho que foi o professor de natação. Também um cara novo, quer empreender, já está mexendo com um pouquinho de guardar dinheiro, investir e tal. Falei assim, você tem que pensar no longo prazo. E saúde também, eu penso dessa maneira. Você nunca pode olhar para as coisas como você estava ontem. Você tem que olhar na média de um período. Sim. Como você está hoje na média desse período. Porque ontem, às vezes, você podia não estar... Hoje você pode não estar bem. Ontem você estava melhor. Aí você vai lá na academia, pô, levantei 20 quilos. Amanhã eu vou lá, levanto só 15. Pô, mas alguma coisa aconteceu. Hoje eu não estou bem. Mas e na média? Esses 15 não está melhor do que a média de um ano atrás? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Ai, cara, o negócio não está bom hoje. Vou fechar a empresa. Pô, calma. Não é assim, velho. Uma questão que você comentou da conversa de vocês que eu queria voltar um pouco, a gente falou sobre a especialidade, né? Às vezes tem um cara que ele é muito bom no financeiro, no administrativo, mas não manja do comercial, Numa sociedade, né? numa sociedade. Ou até mesmo quando você começa um negócio sozinho, você é muito bom no financeiro, mas seu comercial é ruim. Então tenta trazer um braço, nem que você terceirize de alguma forma, contrate uma pessoa. Mas uma coisa que você tem que botar na mente, como eles disseram, que o empresário tem que pensar o negócio. Ele já começou dessa forma, normalmente ele pensou em começar por algum lado, então ele já tem um diferencialzinho ali. Só que o que eu vejo com muitos empresários, eles até terceirizam o administrativo, mas o comercial ainda fica com ele por muito tempo. Então, A gente tava falando sobre isso hoje. o empresário precisa, a gente já falou aqui também, que você não constrói nada a longo prazo, duradouro e grande sozinho, você vai precisar de pessoas. Cara, Perfeito. você tem que treinar alguém. Ah, é foda, o ser humano é difícil. É uma bosta. Se a gente fosse um robô, o mundo não seria o mundo. Seria outra coisa. Mas você tem que pegar um ser humano ali, pega pra criar. Eu brinco, falei isso na empresa hoje que eu tava lá com um cliente. Falei, aproveita que você tem uma equipe já mais ou menos estruturada, já pega pra criar, ano que vem você vai crescer, não vai? Vou. Falei, então pega 2 estagiários, começa a treinar eles. Pô, Cleito, mas essa geração, eu falei, cara, não tem como você... Para de reclamar da geração. Você não consegue, não é o Benjamin Button, você não consegue pegar um cara velho, uma experiência e trazer ele pra cá. Então você tem que pegar esse... muito caro, né? Sim. Você vai pegar esse cara vai morrer também. Sim. Esse cara tem que treinar alguém, né? Ainda não descobrimos a fórmula da imortalidade. Então pega o pessoal aí jovem, pega 2 estagiários, um custo-benefício muito bom, porque contratar é caro. Sim. Então pega um cara, um estagiário que é um custo-benefício excelente e vai sentir o cara, e avalia. 3 meses, que tem que vir mais pra cá, esse moleque não tá... Não, esse moleque, o caráter é legal. Porque tem uma questão que Sim. tem coisas que são treináveis, outras não. Cara, Tem bom caráter, descobre, esse cara é bom de comércio, começa a treinar ele pro comercial. Não, esse cara aqui não foi no comercial. Talvez ele é bom no DM.
Já começa a criar uma caráter peça dele é bom. sobre... Não, sobressalente? Peça reserva? Sim. E deixa lá no administrativo, joga ele para administrativo. Pô, viu que o cara do administrativo é bom no comercial, traz para cá. E vai remanejando e treinando. Se você é o melhor vendedor da tua empresa, você tem que treinar o seu próximo melhor vendedor. Exatamente. Quem vai te substituir? Porque senão também você não cresce, né? Você sempre tem que estar com esse pensamento. Quem que vai te substituir naquela função? E você tem que estar treinando muito bem aquela pessoa. E se você é o melhor comercial, você vai montar seu departamento comercial. Sim. E até tem uma coisa, não sei se vocês já ouviram falar nisso. Estava apresentando isso para o Júnior também hoje. Existe um novo conceito no mercado que é o BSO. Eu não sei se vocês já ouviram falar. BSO. Que é o Business Sale Outsourcing, que seria basicamente, que nem tem o BPO financeiro, acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é a terceirização do setor financeiro dentro das empresas. Hoje já surge uma solução também de BSO, que seria de terceirização do seu setor comercial da empresa. Diferente da premissa do representante hoje? Diferente da premissa do representante, porque você contrata uma empresa e, inclusive, a MVP. Se alguém tiver interesse nisso, chama a gente estava pensando nisso hoje. Se você contrata uma empresa que tem ali vendedores profissionais, porque pensa o seguinte, às vezes a sua empresa vende um projeto, sei lá, de engenharia. E eu vendo ali, lógico que isso é uma venda um pouco mais consultiva e precisa de um conhecimento técnico, mas vamos pensar em algo mais simplificado, ou até nesse caso que tem um treinamento técnico ali daquele vendedor. Eu vendo ali, converso com cliente, 20 clientes no mês para vender projetos. É uma coisa ali que não tem uma demanda do vendedor ali o tempo inteiro, constante ali dentro daquela empresa. E às vezes aquele vendedor ele não vai querer ficar só lá dentro porque a comissão de um projeto ou outro não vai pagar ele. Então, às vezes, um vendedor, por que ele não pode pegar 4 ou 5 empresas para fazer esse processo comercial para elas? E aí ele recebe uma comissão em cima disso. E tem uma empresa por trás, um vendedor treinado. Porque hoje, os empreendedores, eles são muito bons, geralmente, na parte técnica por trás do negócio. Mas são péssimos em vender aquilo. A parte comercial, eu acho que é uma das maiores dores, de longe, da maioria dos negócios. Na minha visão. Eu vou discordar um pouco, mas tá bom. Depois a gente conversa fora das câmeras. Mas... Vai pro make-off, galera. Fica sossegado. Tudo é conteúdo. Mas nessa, se der briga também, sabe, mais visualização, sai na mão. Assim. Enfim. Então, existe hoje uma solução disso. Algumas empresas já estão implementando isso. Então, se você consegue terceirizar o setor comercial da sua empresa, não necessariamente você precisa ter um maior conhecimento técnico sobre o seu produto para vender ele, entendeu? É uma solução aí, fica aí o pensamento para vocês que têm dificuldade nessa área. Basicamente tem isso. alguma empresa que faz isso hoje? Eu conheço uma empresa que faz isso hoje, então é meio que um piloto deles também. Só que a procura começou a ser muito grande. Entendeu? Não, porque eu já quero contratar ele. Eu ponho em contato porque com é isso, cara, porque o BPO financeiro eu já vendo. Né? Certo. É que o BPO financeiro é muito surreal porque ele surgiu fora dos escritórios de contabilidade. É um absurdo eu isso, falo, né, cara, não. Como assim? O contador enxergou um negócio desse. Mano, tanto é que... Tá na mão do Mas cara e não desculpa viu. falar, é que a maior parte dos contadores também, eles não têm uma visão gerencial do negócio. não. Eles têm uma visão só de contabilidade. Entendeu? Mesmo os grandes escritórios. Sim, tanto é que eu pedi às vezes... Essa menina aqui, ó, ela faz BPO. Legal. Financeiro e administrativo. Assessoria pessoal. Eu conheci algumas pessoas também que, bem nessa área, assim. O escritório de contabilidade pediu uma assessoria, cara, meu financeiro tá bagunçado, precisando de uma atenção nesse sentido aqui. O problema é seu. Eu só preciso... Pra que serve o escritório de contabilidade? Dar satisfação pro governo do que você fez no seu financeiro. Mas te ajudar na sua parte financeira, assim... Cara, isso é muito A gente surreal. já conversou sobre isso várias vezes. Porque quando eu abri o escritório, eu descobri o óbvio que eu não sabia vender, eu sabia contabilidade. Sim. Eu falei, não, porque se eu pegar 30 clientes de contabilidade, num ticket médio aqui, eu consigo ter um faturamento legal, ganho mais do que eu trabalho no CLT, bem simplista quando eu comecei. Conta de padeiro. A famosa conta de padaria. Aí eu falei assim, peraí, mas esses 30 clientes vão chegar como aqui? Eu falei, pô, eu preciso aprender a vender. Aí eu achei na época um cara que ele vendia cursos de vendas para contadores. E aí eu comecei a fazer o treinamento com ele, fiz o curso com ele e tudo. E aí ele trouxe o BPO financeiro a primeira vez. Comecei a falar, cara, 2018, falando de BPO financeiro. BPO financeiro, gente, pega o financeiro do teu cliente. Você se livra do problema de receber o extrato do cara, porque é você que vai estar fazendo o extrato do cara, todos os dias, comprovantes, você se livra. Não atrasa mais pagamento de imposto, porque você que está fazendo o financeiro do cara e programando. Eu falei, putz, isso é muito óbvio agora, né? Depois que foi dito, o que eu faço? O óbvio Precisa ser dito. Aí, na época, eu ficava olhando isso, beleza. E aí eu comecei a acompanhar outros influencers que vendiam consultoria financeira e tudo mais. E aí tem um caso que me chamou muita atenção, que eu dei muita risada. Eu falei, putz, esse cara não pode ficar bravo com ele. Era um consultor financeiro que fazia BPO financeiro. Então ele era diferente, ele não era... Pra PJ. Ele era um consultor financeiro, tinha trabalhado em mercado, o cara era 4, e ele estava vendendo BPO financeiro para as empresas, mas ele não era contador.
Então, ele fazia todo o planejamento financeiro do cara. E ele chegava pro cara, me passa teu balancete, me passa teu fluxo de caixa, me passa um monte de coisa. E aí teve um cliente específico dele que falou assim, cara, esse é o contato do meu contador, pede pra ele. Eu não tenho isso, o contador que tem, eu mando tudo pra ele vai ter mais fácil. E aí, muito surreal que ele falou assim, aí eu entrei em contato com o contador e pedi toda a documentação, todos os papéis. O contador me mandou tudo. Teve a interface do sócio, do dono da empresa, não pode mandar, de confiança, é um serviço à parte e tal. E ele montou todos os relatórios, o planejamento, montou o fluxo de caixa, fez o planejamento financeiro do cara e vendeu o BPO. Só que a nota foi para contabilidade. Então, cara, o sócio estava aqui pagando o cara do BPO financeiro e mandando as notas pro contador. Um dia o contador ligou para ele e falou, cara, você cobra 4 vezes mais o meu honorário para fazer a consultoria financeira e eu tenho todas essas informações. Eu não acho justo. E aí o consultor financeiro falou, cara, a culpa não é minha, você tava com esses números na tua mão. Ele é teu cliente, já tem mais de 10 anos. Você não fez isso porque você não quis. Você nunca pensou em fazer isso? O cara falou, não. Então, Por isso que eu cobro 4 vezes. esse cliente você já perdeu. Vai pros próximos. Pega a tua carteira de cliente agora e aplica. Você já viu como eu faço? Eu te pedi todos os documentos que eu te pedi. Te deu uma consultoria de graça. Eu te mostrei o meu negócio e você tá com o cliente na tua mão. E aí esse contador falou, putz, verdade, né? Obrigado. E foi correr atrás dele, não sei que fim levou, porque ele não acompanha mais esse cara. Mas era surreal isso. Porque os contadores ficavam putaço. Mas é uma coisa assim, tem que sempre pensar como que eu sou o solucionador do meu cliente. E entender, tá próximo do cliente. Tá sentindo, pô, o cara tá com dificuldade no financeiro, o que eu posso fazer mais pra ajudar ele? Entendeu? E aí você vai criando um ecossistema, às vezes. Você surge com uma premissa ali, o seu negócio, por exemplo, eu sou contador, só que tem pessoas que estão em dificuldade com o financeiro. Vou fazer um braço da minha empresa, sei lá, que vai atender a demanda desse cliente. Às vezes o cara tá com um problema na questão tributária, tá pagando imposto muito indevido, vou fazer uma consultoria tributária a partir disso. E você começa a ramificar e surgir novas oportunidades. Lógico, nunca perdendo o foco, que foi o que a gente falou lá no início, mas assim, surgem oportunidades. Não, e nessas oportunidades não precisa você fazer. Você coloca alguém para fazer. Exatamente, você terceiriza. Mas né? isso é importante o treino, né? Porque eu tenho muitos colegas que estão no escritório de contabilidade até hoje. E aí eu converso com eles, eles são, por mais que eles tenham às vezes um cargo, uma experiência, eles são digitadores ainda. Eles não param para ler. E eu sei isso porque eu comecei a terceirizar uma parte do operacional no meu escritório. Aí um cliente meu me ligou, Cleiton, achei que eu tô pagando muito imposto. Falei, putz, deixa eu revisar isso aí, porque eu não faço operacional. Peguei pra fazer, peraí, isso aqui tá errado. A nota foi emitida errado. Aí eu fui lá com o meu operacional e falei, cara, vocês não olharam a nota? Ah, não, vem aqui o XML, eu importo, subo. Falei, não, galera. O cara que tá emitindo a nota não tem a base de conhecimento que vocês têm. Vocês precisam checar. Vocês precisam validar questões legais e questão de tributo. E, tipo, ele tava pagando mais imposto não porque era devido, é porque ele calculou errado na hora de emitir a nota. Errado a nota. Foi errado mesmo. E isso que diferencia um bom escritório de contabilidade de um mau escritório de contabilidade. O seu contador, ele tem que ser um parceiro seu. Pode entrar no ponto aí que a gente tava conversando esses dias. É até importante você ter, às vezes, 3 contatos de contadores diferentes. Se tiver acesso à sua empresa Não precisa, é só chamar o Cleiton. O Cleiton resolve tudo. Tô vendendo o seu agora aqui, Mas ele caramba. falou 3. Não, mas Não falando precisa, assim, só precisa do Cleiton. a questão são opiniões Tô vendendo o diferentes. produto. Então, pro cara. mas isso é válido. São Sim. visões diferentes, talvez especialidades diferentes. Sim. Quanto maior for o porte da sua empresa também, é importante, porque você vai trabalhar com diferentes áreas. Às vezes, um consultor tributário que seja específico para o seu nicho. Senta que esse cara entende melhor. Como é que funciona. Esse é um ponto, assim, eu converso com alguns contadores que... Mas a classe, ela é um pouco desunida, sabe? Sim, Ela é bem fechadona. sim. Então, tipo assim, se eu chego pra um cara hoje num escritório de contabilidade e falo, viu, eu tô começando no escritório, a porta já bate. Tchau. Não rola uma troca de ideia. O contador ele tem, não todos, claro, mas a maioria que eu vejo nos grupos que eu participo, eu acho que eu participo de uns 70 grupos de contabilidade aqui, hoje antes eu acompanhava muito. E a discussão é, tipo, guerra em honorário, querendo tabelar preço. Uma galera que pensa que isso vai funcionar. Sim. Eu não acho justo o cara cobrar um preço e eu cobro outro. Ele rouba meu cliente. Eles não entenderam nada de negócio. Não. Mas ele não é treinado para isso mas também. por quê também? Porque o Brasil deturpou a contabilidade. A complexidade tributária fez o contador ficar tão focado na complexidade tributária que ele esqueceu de contabilidade e gestão. Exatamente. Esqueceu do negócio. Hoje o empresário, o contador está preocupado em calcular o imposto corretamente. E ainda uns erram. Algumas coisas da hora. Não uns, bastante. Muitos. Então, tipo assim, e eles se perderam no negócio. E aí também tem reserva de mercado. Se eu te perguntar aqui, você já ouviu falar em algum momento que toda empresa é obrigada a ter um contador? Sim. Não é. A empresa do Simples? O código, porque assim, ó,
Eu não sabia disso, descobri nesse instante. A MEI, né, que não precisa. A MEI não, A MEI mas não é porque precisa. assim, ó, vamos lá. Simples Vocês têm- também Porque assim, ó, o que eu vou dizer pra vocês é o seguinte, e aí talvez os contadores não entenderam o meu raciocínio, vou explicar. Arrumou. Já O foi código- cancelado pelos contadores. O Código De Civil novo. fala que toda empresa, todo negócio tem que ter contabilidade. Só que o que eu falo é o seguinte... Contabilidade não é o contador, ou é a contabilidade. Não, mas a contabilidade sim, fala que tem que ter contabilidade e que você tem um contador assinando esse balanço. Ok, isso é muito bonito na teoria, mas o que eu falo é, sem uma cobrança, sem uma punição, sem uma fiscalização, isso não serve de nada. Vamos pôr 50% para ser bem conservador. 50% dos escritórios não fazem contabilidade. Eles geram o PGDAS e calculam a folha de pagamento e mandam pro cara pagar. A lei diz que tem que ter contabilidade, só que ela não fiscaliza. Vocês acham que todos os botecos de esquina têm contabilidade? É óbvio que não, mas eles pagam o contador. Você acha que todos os botecos de esquina têm um CNPJ? Exato. Então, assim, na prática, se você aprender a gerar o PGDAS numa empresa do Simples, que é uma coisa que você digitar no Google, como gerar PGDAS, vai estar explicando. Tem uns pormenores, tem uma análise, beleza, você vai cometer cagada, mas você vai economizar dinheiro em contabilidade. Você vai gerar o PGDAS ali e pagar o teu imposto em dia. Ninguém fiscaliza isso. Então, é uma lei morta. O Brasil tem muito leis que não pegam. Uma multinacional raiz e não precisa... Tem que ter. Por quê? Porque tem auditoria, porque o governo fica muito em cima, porque ela é lucro real. Se Ela tomar paga, uma multa, ela paga menos imposto quando ela tem prejuízo. O governo fica em cima fiscalizando. Mas a grande maioria dos empresários das empresas do Brasil são Simples Nacional. Ninguém fiscaliza Simples Nacional. O Simples Nacional vai de 81.001 centavo até 3.800.000. A grande massa tá na meiuca ali. Você não tem a maioria das empresas do Simples nos 3.800.000, tem a maioria... talvez uma centena de milhares ali. Sim. E a maior parte dessas empresas hoje também tem muito Eles- sonegação de imposto, etc. Desorganização total. Às vezes Desorganização até por total. desorganização, pessoal. Aí, por exemplo, uma vez um cara ligou pra mim e falou assim, Cleiton, preciso trocar de contabilidade. Quando o cara me procura pra trocar de contabilidade, eu falo, por quê? Aí a premissa dele falou assim, eu acho que eu pago muito pro meu contador. Eu falei, tá, se esse cara acha que o contador custa caro, ele não usa contabilidade. Ele não usa nada. E o contador não faz contabilidade. Eu falei, tá, você quer trocar de contador? Beleza. Quanto você paga hoje? Ele falou, pago R$500 de contabilidade. Ele paga caro. Eu falei, tá. E aí eu falei, me manda teu faturamento. Aí o cara faturava uma média de 20 a 30 mil por mês. Pagava R$500 de contabilidade, era caro. Eu falei, se tua empresa fatura 30 e R$500 tá te quebrando, Você tá com algum outro problema. tem algum outro problema. Não, Cleiton, pô, não sei o quê, papapá. Eu falei, cara, fica com esse cara, esse preço tá muito bom. Eu não vou pôr preço no serviço dos outros, não sei o que ele faz, não sei a qualidade que ele entrega, não sei o que ele... E às vezes é um bom serviço, ele é um cara que tá começando e faz certo. Não sei. Não tem como pôr preço no serviço dos outros. Mas esse preço tá muito bom, continua com ele. Não, mas eu tive um problema aqui e tal, quero trocar. Falei, cara, não dá pra fazer contabilidade pra você por R$500. Você falou que quer trocar e você quer economizar, não vai fluir. Aí fomos conversando, falei, tá, me fala uma coisa. O que você faz com os relatórios contábeis? Deixa eu entender como você usa a contabilidade. Teu balanço, tua DRE, teu fluxo de caixa, como que você usa isso no teu dia a dia? Aí a resposta dele foi, o que é isso? E a resposta de 99% vai ser... Aí eu falei assim, Exatamente. peraí, como assim, o que é isso? Então você não tem contabilidade. Você não usa contabilidade. Ele falou, não, então, ele me manda o DAS e faz lá o prolabore que eu tiro de um salário mínimo. Tá, você não tem contabilidade. Você paga uma assessoria administrativa. É isso que você quer? É, falei, beleza, aí eu entro. Fiz um contrato com ele com uma assessoria administrativa. Gera o PGDAS dele, gera a folha e só. Pronto. Falei, você não vai nunca me pedir um balanço, você nunca vai me pedir uma DRE. Se um dia você for pegar crédito em banco e ele pedir balanço, eu não tenho. Não assim. Vamos, tá claro. Aí eu coloquei no contrato. Faço assessoria administrativa. Não gero balanço, não gero DRE. E não gero balanço, não tem balanço assinado, não precisa do contador. Gerar PGDAS não precisa de contador. Sim. E 90% dos empresários pequenos, eles só geram PGDAS. Exatamente. Mas todo mundo tem um contador. E o contador fica mal acostumado, porque é uma reserva de mercado. Aham. E você que é contador e quer se destacar, foca nisso. Foca em entregar mais para o seu cliente do que ele está buscando. Porque o empresário ele precisa disso. Ele precisa dessas métricas. Ele precisa de um relatório. Ele precisa de uma ajuda ali, de Olha, visualizar melhor o Vou falar negócio pra dele. você que precisar é uma coisa, fazer é outra. Sim. E aí, por isso que nós aqui da Store É. estamos aqui para ajudar você que quer empreender melhor. A gente tem um programa aqui de desenvolvimento de empreendedorismo. Para quem quer começar, para quem já tem um negócio e entender isso que a gente está falando aqui. Porque é complexo? É chato pra cacete. Não é. Para nós que já vivemos esse mundo, é Sim. muito natural, né? Mas para o cara que está começando agora, ou começou a empresa sem falar desses De assuntos, negócio? e aí Pode estar Senta falando lá, né? grego aqui, não tá eu entendendo. mesmo, no começo, pô, sentava lá com o meu contador, ele falava uns negócios assim, tá, o que é isso? Aí dava 3 meses e eu voltava lá fazer a mesma pergunta. Porque eram coisas muito fora do normal para o nosso dia a dia. Pô, eu sou engenheiro. Ele é contador, beleza? Ele estudou isso. Ele tem que saber. Espero. Engano bem.
né? Mas entre em contato com a gente que a gente tem esse programa para te ajudar, né? Essa consultoria, tem um programa de treinamento. Inclusive, isso para entender a sua empresa, o seu negócio. Veio na minha cabeça que depois eu vou falar uma ideia que surgiu aqui de produto. Mas fala aí, qual que é os próximos passos aí da Atlas? Pô, a gente estava até falando, a gente fez uma reunião antes de vir para cá, faz um tempinho que a gente não falava sobre isso, porque vai até entrar no assunto do que eu ando fazendo na minha vida ultimamente. Porque assim, cara, ele fez uma transição de carreira recente, eu também fiz transições de carreira recente. Então, às vezes um projeto que estava ali ainda no papel, surgindo a ideia, tudo, fica um pouco de lado para isso. Porque você também tem que pensar nas suas contas, tem que pensar no que você vai estar fazendo ali no seu dia a dia. Então, é assim, você tem o seu sonho de empreender, não deixa ele morrer. Mas nem sempre vai ser o melhor momento de começar agora. Então, isso é uma ideia nossa que está saindo do papel, tem um produto pronto, é um MVP, e a gente está com essa energia para, por exemplo, fazer até vendas diretas a gente. Ah, oferece aqui, o que você acha disso? Para ir testando, ver um feedback ali de mercado. Nossa ideia, é claro, fazer uma parte ali muito focada no digital, através da internet, o e-commerce, vender a nossa marca através disso, buscar novos parceiros para desenvolver esse produto. Inclusive, essa marca que eu falei, gringa, que eu me inspirei para fazer o produto, eu consegui descobrir quem é o fornecedor deles na China, que faz o produto para eles. Fui pesquisar a viabilidade de trazer esse produto para o Brasil, a nossa marca, porém é um volume muito grande, é um custo que não fecha a conta. Então, para o cara que está nos Estados Unidos, que vende em dólar e compra em dólar, é lindo, maravilhoso. Para o cara que no Brasil, que compra em dólar e vende em real, não rola. 60% de imposto ainda. É tipo assim, é absurdo, sabe? Mas a ideia agora, então, da Atlas é dar uma acelerada no projeto. Com certeza. E isso ficou um pouquinho congelado ali, uns 2 meses, eu diria, né? Desde... 2 meses? Tranquilo, 2 meses é muito rápido. Exatamente. Mas agora é renovar a energia nisso, sabe? Até por uma falta de tempo que a gente não estava conseguindo ver isso, mas agora vai ser o nosso foco pegar e destrinchar esse negócio, sabe? Que nem eu falei, começando vendendo mais direto, e não tenha medo de fazer isso, você que está empreendendo. Cara, testa, faça acontecer com as ferramentas que você tem hoje, com o que você tem disponível ao seu redor. Até assim, explicando pro pessoal o que é o MVP, é o mínimo produto viável, assim, pô, eu tenho isso aqui, quero fazer isso, vou dar um jeito, serve para serviço, serve para produto. Sai vendendo boca a boca, enfim. Não é um produto físico necessariamente, mas é botar para testar. Alguém comprou? Pô, peraí, se alguém comprou, tá validado, pelo menos tem alguma coisa aqui. Isso. E aí vai aprimorando aos poucos. Busque mais opiniões também, não valide por uma opinião. Não valida, sabe aquela pessoa assim... Não, é que o primeiro já fala assim, pô, alguém comprou, então existe espaço. Sim. Pode ser que seja uma merda, mas pode ser que tenha mais um monte de maluco querendo comprar aquela merda. Exatamente. Né? Mas literalmente tem um cara que vende bosta em lata, já viu isso aí? Já vi, já. Então, tem mercado pra tudo. Mas não seja aquele cara também que se acha bonito porque a mãe e a avó falam que é bonito. Não. Tem que ser alguém fora do seu círculo. Exatamente isso que eu ia falar. Faça um MVP, quando você for testar o seu produto, que ele não esteja sendo vendido para pessoas que são do seu desconhecidas. Círculo. Porque assim, a pessoa que gosta de você, ela vai comprar para te ajudar. Ela vai falar, não, olha que bonitinho, olha que legal, ele tá fazendo esse esforço aqui, vou comprar para ajudar. É a pessoa que vai comprar uma vez só. Né? Exatamente. Não necessariamente vai ser a pessoa que vai ter o fit com o seu produto. E às vezes você tem um produto, só que ele é caro. Aí você fala assim, cara, nem vou oferecer para as pessoas que estão aqui ao meu redor, porque, pô, elas vão achar estranho, falar, pô, nossa, tá oferecendo isso, não. Às vezes elas não são as pessoas que são foco no seu nicho ali de mercado. Foca em ir atrás daquelas pessoas que você acha que tem potencial para comprar. Até porque o cara provavelmente nem fez um estudo de quem que é o público-alvo, a persona dele. Faça, pelo menos isso você tem que ter antes de começar o seu negócio. Se você vai vender um produto, saiba para quem você está vendendo. Eu falo que é mais fácil você definir quem que você quer ter como público-alvo para depois definir o produto. Exatamente. Se você for pegar um modelo de negócio Canvas, primeiro você tem que definir quem é seu público para depois você falar do seu produto. Escute seu cliente, porque às vezes o seu cliente vai te dar uma ideia de um novo produto que você nem tinha pensado. É que nem a gente falou sobre o BPO financeiro. Surgiu de uma necessidade, o cara às vezes... Cara, como que eu nunca pensei nisso? Tem total fit com o meu cliente. Às vezes você consegue rentabilizar mais aquele cliente que você já tem. Esse é o melhor dos mundos. Se você consegue vender de novo para o cliente que você já tem, maravilha. Aquele cara já é seu cliente. Seu custo de aquisição dele é 0. Você já tem ele na sua base. É muito mais fácil você vender para quem já consome de você. Exatamente. Se aumentar a gama de produtos é muito melhor do que você trazer novos clientes. Pense nisso. Diferentes formas de você conseguir rentabilizar aquele seu cliente que você já tem. Fala aí da sua trajetória. Falamos um pouquinho da Atlas, mas esse não é o único negócio assim, que eu tenho. O único projeto que está envolvido. Para vocês entenderem, quando eu estava lá no Empretec,
eu trabalhava no negócio da minha família, que é uma retífica de motores de moto. O que é isso? É um negócio no ramo de serviços, certo? Ah, deu algum problema no motor de uma moto, levou para a oficina mecânica, desmontou. Ferveu o cabeçote, manda lá. Exatamente. Aí chegava lá e a gente faz esse recondicionamento das peças, um processo de usinagem ali, de retrabalho, né? Sim. Então, e devolvia essa peça para o cliente, montava, enfim, a moto voltava à sua condição original. E nisso surgiu uma oportunidade, eu entrei no negócio no operacional, sou formado técnico em mecânica, eu comecei lá trabalhando no operacional, operando máquina, enfim, e era aquele negócio da família. Tinha eu, meu pai, meu irmão, minha mãe, e mais um funcionário que estava lá faz uns 10 anos, 12 anos. Já é da família também. Da família, quase. Amigo dos meus pais antes de começar a trabalhar na empresa, só pra vocês terem ideia. E aí, nessa, a empresa, ela tava numa fase muito na baixa, assim. Eu entrei lá, falei, pô, vou trabalhar aqui um tempo, ajudar meus pais, depois eu vou seguir meu rumo, fazer outras coisas. E desde essa época eu já tinha ideia de empreender. Eu nunca imaginei que eu ia ficar lá dentro da empresa, né? Porque não tinha fit nenhum comigo. Trabalhando lá no operacional, eu fui entendendo melhor como é que o negócio funcionava. E tinha uma oportunidade na parte de aumento de performance das motos. A gente começou a olhar esse nicho de mercado e eu via que era o seguinte, além de eu conseguir vender um serviço com maior valor agregado, eu conseguia também vender uma peça que ela era pronta para o meu cliente. Então eu não precisava fazer um serviço na peça dele. Se eu consigo vender uma peça já pronta, que o cara instala lá e põe rodar na moto dele e dá mais performance, tudo, cara, isso aqui se torna um negócio um pouquinho mais interessante. Vamos dar uma olhada para isso. Comecei a entrar mais na parte da gestão do negócio, comecei a me aprimorar mais nisso e comecei a entender um pouco de marketing dentro dessa empresa. E nisso, a gente foi entendendo mais, comecei a crescer no Instagram dentro da empresa, começou lá do zero. Hoje, só para vocês terem ideia. Como que chama a empresa? HG Motors. HG Motors. Sim. Americana. HG, Henrique e Gustavo. Henrique é meu irmão, Gustavo sou eu, então foi uma homenagem que meu pai fez. A empresa tá aí com 20 anos de mercado hoje em dia. Oh, legal. Mas nessa... Quase nasceu junto. É seu irmão gêmeo. Justamente, foi pouco tempo depois que eu nasci, já tava lá. Comecei a entender sobre essa parte de gestão. Falei assim, cara, vamos pôr minha gente no operacional para executar o serviço e dar força total aqui na parte comercial e na parte do marketing para crescer as vendas, né? Tudo interligado ali. E fui entendendo nisso. Comecei a crescer o Instagram da empresa, divulgar os nossos trabalhos, porque a gente já era conhecido no meio, mas muito pelo boca a boca. Então a gente começou a mostrar esse serviço de aumento de performance. Começou a crescer o Instagram, enfim, postar vídeos e tal. A empresa foi evoluindo e hoje o Instagram tá, sei lá, com quase 40 mil seguidores, assim. Pegou uma relevância muito boa. E a gente começou a pegar projetos do Brasil inteiro para fazer dessa parte de preparação. Tanto o pessoal que enviava as peças para a gente fazer o trabalho em cima, quanto vender os kits. Assim, mas pronto. Isso preparação para moto de rua, não moto de competição, nada disso. Também, mas motos de baixa cilindrada que você quer fazer um aumento de cilindrada. Exemplo, uma CG 150, uma Twister, essas motos do dia a dia. Você é ocupado dos escapamentos barulhentos. Não, o escapamento não, mas um pouco, eu diria. Você incentiva. Incentiva. E assim, os rachas ilegais, é o nosso público-alvo. E até falando um pouco... A galera vende cigarro e dá câncer, gente. Vamos pular essa... faz parte. Vamos relevar. Mas tem também a parte de competição dessas motos, tanto é que numa categoria de arrancada que tem dos 201 metros lá, que é um oitavo de milha, um oitavo de milha, o nosso motor que a gente fez para uma moto, ele é o recordista, fez 201 metros em 5.9 segundos. São motos totalmente preparadas para isso, assim, não dá nem para andar na rua, o negócio distraciona, assim, andar no asfalto normal. E a gente foi ganhando relevância nisso. Comecei ali com o tempo a evoluir o negócio, a gente foi crescendo o negócio, então, desde que eu entrei na empresa, há 4 anos atrás, entrei em... Não chegou a dar 4 anos, mas eu entrei no finalzinho de 2019. Tô saindo agora, já vou explicar esse processo. Mas a gente conseguiu crescer ali em 5 vezes o faturamento que a empresa tinha. Caramba! Então, com muito trabalho, lógico. E ele só tem 21 anos. Não foi só eu, mas é assim... Mas você que trouxe o projeto. Trouxe o projeto, trouxe essa visão, consegui ali também... Isso é uma coisa que eu posso até me vangloriar, que eu consegui trazer todo mundo para esse espírito de, tipo, crescer o negócio. Você vendeu a ideia para os seus pais, porque eles que eram os donos do negócio. Trouxe essa visão de negócio, trouxe uma nova forma de gerir o negócio. Pesquisei muito, estudei muito, li muito livro, quebrei muita cabeça, fiz muito curso do Sebrae e conseguimos um resultado diferente. E fui desenvolvendo essa parte do marketing, tudo. E eu via cada vez mais que, assim, esse negócio, ele tinha suas peculiaridades que não me atraíam tanto. Primeiro, se eu tivesse que ter fundado esse negócio, eu não fundaria ele, sabe? É um ramo que eu não tenho aquela paixão, não tenho propósito. Então é uma coisa que não está muito conectada com o que eu acredito, com o que eu gosto até.
Não sou muito fã de moto, apesar de eu estar trabalhando muito com isso. Então era engraçado para esse ponto. O público-alvo também, quem que quer montar um kit preparado na moto dele lá? Quem quer aumentar a performance de uma moto que é de baixa cilindrada? Quem não tem dinheiro para comprar uma mais cara, entendeu? Que tenha uma performance maior. É um ticket baixo, né? É um ticket baixo, nem todo mundo tem projetos de ticket mais alto, só que quem tá disposto a pagar isso? Quem curte por hobby ali, entendeu? Então, do mesmo jeito que tem um cara que pega o Gol e turbina o Gol, põe 100 mil reais num Gol quadrado de 40 anos atrás, tem um cara que faz isso numa moto também, entendeu? Então, tem gente que é por hobby também, mas é uma coisa que envolve muita peculiaridade. Para você briga fazer uma por preço, venda, né? briga por preço. A pessoa não enxerga o valor do seu produto e a gente foi muito pautado ali na qualidade. Então, se você vende qualidade com um público-alvo que não tem dinheiro, ela morreu ali. Então, comecei a quebrar muita cabeça ali dentro daquele negócio e falar assim, cara, não é isso que eu quero, sabe? Pô, eu tava com essa insatisfação, pensando nisso e tal. Falei, pô, caramba, será que não tem nenhuma outra oportunidade pra eu fazer e tudo mais? Algo em torno de uns 3 a 4 meses, eu fiquei com isso na cabeça. Eu tava pensando, pô, eu tenho esse conhecimento de marketing, por que não eu trazer isso para outro negócio? Tinha 2 amigos que eles trabalhavam com dropshipping, não sei se vocês já ouviram falar. Tiveram uma loja no nicho de moda feminina, que eles escalaram um produto e no ano de 2022 eles faturaram 1,4 milhão com essa loja. Então eu falei, caramba, tem negócio aí, né? E aí eu falei assim, poxa, se desse para fazer algum negócio junto e tal, fiquei ali Essa matando a loja ideia. chama Shen. Não. E hoje, aqueles histórias assim, mostram antes e depois, assim, a musiquinha motivacional. Mas aí nessa eles estavam nesse nicho, e só que dropshipping também é um negócio muito volátil. Hoje um produto tá indo muito bem, amanhã ou depois não tá, e aí derrubam suas contas de anúncio, e tipo, tem muita devolução, é um processo meio burocrático. E também tem esse negócio da taxação da AliExpress, a promessa que tá tendo agora, então o negócio não se torna mais tão viável. Eles falaram, cara, a gente tem esse conhecimento e-commerce na parte de tráfego pago, que é o principal core ali atrás do dropshipping, do e-commerce de modo geral, eu diria. E aí eu falei assim, pô, eu também tenho essa parte do tráfego pago que eu já mexia dentro da empresa, né, fazia as campanhas ali pra estar Você mesmo que cuidava de tudo isso? Sim. Aí, tudo marketing de modo geral, né? E aí, na época, até antes, eles tinham assessorado um pouco essa parte também do tráfego dentro da empresa, porque eles já tinham mais conhecimento, e no início eu comecei a mexer com isso, eles falaram, não, vamos pegar aqui, o que você tá fazendo? Fui trocando ideia com eles sobre isso, fui entendendo melhor como é que funcionava as ferramentas, as campanhas e tal, para trabalhar a parte de e-commerce, subir site para a empresa, enfim, isso dentro da HGMoto. E aí, nisso, depois a gente falou assim, pô, vamos se unir nisso. Você tem conhecimento de tráfego, tem conhecimento de marketing, tem conhecimento de e-commerce, a gente também, por que a gente não faz um negócio junto? E aí a gente abriu nossa agência hoje, a agência Growfy, que chama, que é uma agência de tráfego pago para empresas. E aí nisso, uma amizade ali, tinha essa sinergia, surgiu um negócio. Mais um negócio. Né? Exatamente. Fui tocando em paralelo ali com o negócio da família, tô ali nesse processo tem alguns meses, e agora fiz a transição total para essa agência de tráfego ali, para estar trabalhando na mente. Nessa insatisfação que eu tava dentro da minha empresa ali, da família, dos meus pais, surgiu ao mesmo tempo uma oportunidade no mercado financeiro para mim também, na parte de consultoria financeira, pessoa física. Eu tinha um amigo meu lá atrás, e eu sempre fui ligado com essa parte de investimentos, controle das minhas finanças, tudo, sempre fui muito bem organizado em relação a isso. Tanto é que quando eu entrei dentro da empresa, assim, eu remodelei o financeiro inteiro, assim, que era totalmente Empresa de família, né? Família, quem cuidava era minha mãe. Que ela cuidou de uma parte de RH de uma empresa 20 anos atrás, depois ela, enfim, ela sempre... É o financeiro. É o financeiro, assim. Empresa familiar é isso, sabe? Ela administrava ali as Minha partes mãe é das o meu contas. financeiro até hoje. Então, ela tem alguma formação acadêmica? Tem. Letras. Excelente. Humanos são... Tem relação? Mas ela sempre cuidou do financeiro das empresas do meu pai. Então, foi a mesma Tem coisa. experiência, na prática. Meus pais também, antes de ter esse negócio, eles tiveram... Mas eu também depósito remodelei tudo. Tiveram um depósito de bebida que ela cuidava do financeiro também, depois nesse negócio ela cuidava do financeiro também. Só que assim, é tudo papel, muito fácil. Assim, meu Deus do céu, estamos em 2020, e na época, vamos usar uma planilha aqui, pelo amor de Deus. Aí não tinha controle de despesas, não tinha controle das entradas, também era muito bagunçado. E nisso eu fui remodelando e fui pegando um gosto por isso também, de cuidar de E pagando o financeiro. contador. Não. Até hoje, que ela tem teimosia de manter aquele mesmo contador lá dela. Mas assim, eu já fui lá no escritório, eu conversar com os caras, falei assim, cara, me entrega um relatório, me entrega alguma coisa, me gera algum valor, pelo amor de Deus, tô pagando você. Vai, emitir guia, eu imito. Não, que não sei o que, tal, desconversa daqui, desconversa de lá. Eu falei assim, cara. E aí eu falava pra ela, vamos trocar
mas não, olha a burocracia de trocar de contador, não sei o quê. Eu falei, então fica aí com seu contador, vai. Entendeu? E foi um monte de coisinhas dessa, que limitações de um negócio que não é seu, apesar de ser da minha família, não é um negócio que é meu, que foi me deixando desgostoso a respeito da gestão, entendeu? Assim, cara, eu acho que dá pra fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo eu sou muito limitado aqui dentro. E como eu não era um negócio que tinha muito fit com o que eu acreditava, eu falei, bom, é melhor eu seguir meu caminho agora. Enfim, voltando no assunto da consultoria financeira. Eu sempre fui muito ligado nessa parte de investimentos, nessa parte de, enfim, controle das minhas finanças. E teve um amigo meu lá atrás que eu comecei a investir, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. Aí eu mostrei pra ele, falei assim, olha, dá uma olhada. Não faz tanto tempo assim, mas começou novo. Invisto desde os 15 anos, faz 2 anos. Eu falar desde os 15 é uma coisa, você é outra, né? Não, mas já é considerável, já tá. Sim, mas... Já fez uma faculdade já. Sim. De investimento. São mais de 4 anos investindo. Isso aí. E aí eu tinha alguns investimentos em bolsa, eu olhei pra ele, mostrei pra ele e falei, nossa, olha aqui, essa empresa aqui, aquela coisa, todo mundo começa a investir. Falei assim, eu tive uma rentabilidade, subiu 2% da empresa que eu comprei ontem, cara. Nossa, se eu fizer isso, todo dia eu vou ficar rico. Tá 2% ao dia, né? Impressionante. Em um ano eu tô bilionário. Né? Se você vender esse curso com essa chamada, você tem. Sim. Aí você fica milionário. Enfim, eu introduzi ele nesse mercado, ele falou, cara, que legal, tal. Ele olhou assim, falou, que interessante. Aí foi pesquisar, a gente descobriu depois que não é assim a dinâmica, né, lógico. Como eu disse, cai subindo, né? Exatamente. Surgiu interesse. E nisso ele começou, ele trabalhando na assessoria de investimentos, depois esse amigo meu foi trabalhar com corretagem de seguros também, e eu trabalhando na empresa, empreendendo na empresa dos meus pais, e até que ele entrou numa empresa chamada W1 Consultoria, que é o quê? Consultoria financeira para pessoas físicas. É basicamente cuidar 360 da vida financeira da pessoa. Entender quais são os objetivos financeiros dela, tudo, e quais são as melhores estratégias para conquistar isso. Parte de controle do fluxo de caixa da pessoa, entender o quanto que ela está ganhando, quanto que ela está gastando, otimizar essa parte de gastos dela. Se ela pensa em fazer uma aquisição de um bem, alguma coisa... Trazer os conceitos de gestão financeira empresarial para a pessoa física, basicamente. Exatamente. Isso. Que às vezes até a pessoa que ela tem uma gestão financeira boa no negócio dela, na pessoa física ela é totalmente bagunçada. E até pensando, você que é aí que está assistindo, que é empresário, tem que saber o que você está fazendo com as suas finanças pessoais. Porque muita gente está cometendo cagada e não pensa. Está se enfiando em dívida, que não planeja. E normalmente os caras misturam tudo, as contas. Exatamente. Pessoa física, pessoa jurídica, isso gera outro caos. Não faça isso. Ele começou a trabalhar nessa empresa, falou, cara... Essa empresa está expandindo, está tendo uma relevância. Eles são filiados com a XP também, enfim. Então, é uma empresa que está tomando bastante relevância. Ele falou, você não quer tentar entrar dentro dessa empresa aqui? Eu faço o seu nome aqui dentro, enfim. Tem um processo seletivo que vai começar agora. Eu falei, cara, mas eu não... E ele fazia faculdade de economia e tal. Eu falei, cara, eu não sou formado em nada disso. Eu não... Tipo assim, não tenho esse... Eu sou empreendedor, assim, sabe? Não tenho nada a ver com isso. Cara, fica tranquilo. Vou te mostrar como é que funciona a dinâmica. Você sabe que os economistas não sabem esse tipo de coisa, né? Justamente, tanto é que tem muito cliente Economia é uma matéria de humanas. Sim, e é muito macro. Sim. É uma coisa mais sobre... É teórico. Exatamente. E muito mais sobre política. Você vai ver muito mais engenheiro fazendo isso do que... Justamente. Que acontece muito dentro da empresa. Então nessa, aí... que tem muito mais facilidade de lidar com os números. Sim, E aí nisso ele falou assim, cara... Vê essa oportunidade, vê o que você acha. Quando eu fui entrando, eu fui assim, meio desconfiado. Eu falei, vamos lá, vamos ver o que é isso. E eu fui tomando gosto pela coisa, eu falei, pô, vamos lá, vamos abraçar isso daqui. E agora eu tô com esses 2 trabalhos em paralela. Cara. Então, e até foi recente esse início de carreira, assim, nos 2 negócios, eu tô há, 3 meses atuando. E eu comecei os 2 literalmente ao mesmo tempo. E enquanto eu tava dentro da empresa, então eu trabalhava em 3 turnos por dia, assim. Bem-vindo ao nosso mundo. Exatamente, então era uma coisa de maluco. Enfim, a gente também tá aqui em 3 turnos agora. Mas é o desafio de começar. Então eu tô numa fase que eu tô começando um novo negócio agora, já tive uma experiência meio que empreendendo dentro do negócio da família. Agora eu tô com também uma oportunidade de meio que empreender dentro da empresa dos outros e empreender dentro da minha outra empresa também. Então, mas nessa outra empresa, na consultoria, você está como CLT? O que você aprontou? Lá dentro é PJ. Então é assim, eu não ganho nada da empresa, eu só ganho uma comissão sobre os meus clientes. Eles me dão um respaldo de tecnologia, software, de especialistas em determinados assuntos, tem todo um back-office ali da empresa também. Então, é bem interessante também o que eles entregam de valor. Esse é um mercado muito promissor, cara. Sim. Aqui no Brasil é muito pouco difundido. Mas está crescendo. Está crescendo muito. Estados Unidos e Canadá tem muito esse tipo de coisa. Isso que eu ia falar. É o Financial Advisor lá fora. Exatamente. Quem fundou essa empresa foram 2 sócios austríacos que eles vieram para o Brasil. Isso há 10 anos atrás. Aí fundou essa empresa chamada W1 e nisso eles começaram com esse trabalho. Hoje em dia eu acho que é mais de 100 mil clientes que é... Poxa.
assessorados por ano dentro da A gente empresa. fala assim, 1.000 clientes é um número grande, mas ainda, assim, a população do Brasil, 200 milhões. Exatamente. Não dá nada, bolsa, cara. Mas é muito pequena a parcela. E é um trabalho que vem sendo difundido agora. Tipo, antes não existia isso. As pessoas não tinham essa preocupação. Então, é um mercado que vem crescendo muito, tem muita oportunidade. Legal. Então, eu entrei nessa daí também. Uma coisa totalmente sem despretensioso, mas que Sei lá, nada é por acaso, nada é Gustavo? por acaso. Lembra do que a gente falou lá atrás? Sobre algo que você está se apresentando aqui hoje Sim, e tal? você colhe frutos lá na frente. A Exatamente. gente planta agora para colher depois. Tem uma palestra do Steve Jobs que ele fez numa graduação de Stanford, Eu já vi. que chama Connecting the Dots. Seria basicamente conectando os pontos. Que ele contou uma história, enfim, depois procurem isso se vocês quiserem saber tem no mais a YouTube, fundo. bem Dá um fácil. Google aí que você acha aí fácil. É tipo 7 minutos, é muito boa. Recomendo todo mundo assistir, porque muda a visão um pouco do jogo. Tudo que você faz hoje, um pequeno ponto que aconteceu na sua trajetória, lá na frente tudo vai fazer sentido. Tudo vai conectar. Então tudo que você está plantando hoje, mesmo que sem perceber, conhecendo uma pessoa diferente, pode abrir portas para um novo negócio lá na frente. Sempre pense bem no que eu falei também de apresentar sempre sua melhor versão. Independente de onde você estiver, que isso vai te abrir portas lá na frente. Entendeu? Então isso é bom. Empreender, assim como a vida, é um jogo de longo prazo. Exatamente. Você faz a coisa agora e você vai colher lá na frente. Pô, você entrou no primário, você leva sei lá quantos anos estudando até o fundamental, depois você faz uma faculdade, nada acontece do nada. A empresa é a mesma coisa, né? A vida se faz agora para colher lá na frente, a empresa se faz agora para colher lá na frente. Então eu e o Cleiton, a gente fala muito isso aqui, né? O cara vai empreender. Por que você vai empreender? Porque eu vou ficar rico. Cara, você até vai, você até pode ficar rico lá na frente. Tem mais chance do que você não ser Lá na frente você pode ficar rico. Agora, você quer ter tempo e você quer ter dinheiro, fica CLT. Se você está pensando no agora, Estabilidade e não empreenda. Estabilidade, segurança. E até E tá tudo bem, tá? estabilidade. Faz parte do processo. Não tem problema, é uma questão de escolha. Só que você tem que estar satisfeito com a sua escolha. Você, dentro da empresa da sua família, depois eu quero fazer uma pergunta. Dentro da empresa da sua família, você chegou um momento que não estava mais satisfeito com a sua escolha, decidiu tomar outros caminhos. Porque você poderia ficar confortável ali, naturalmente esse negócio seria seu em alguns anos. Porém, eu ia estar estagnado também. Mas é aquela premissa que você falou, tipo, não é seu negócio. Exatamente. Era até engraçado, eu tinha um salário dentro da empresa, certo? Pra minha idade era até um salário legal, beleza. Mas assim, por mais que eu trabalhasse 100, 120%, eu recebia aquilo. Se eu trabalhasse 70%, eu recebia aquilo. Então, eu via que o resultado que eu tava ali plantando todo dia, eu não mudava nada. Sim. Entendeu? E agora eu comecei a trabalhar em duas vertentes que, assim, o resultado depende 100% de mim. A princípio, isso te deixa completamente, paralisado. Paranoico e paralisado. Exatamente. Falando, puta merda. Uma dualidade do caramba. Agora, Fudeu, geral. O paradoxo do empreendedorismo. Exatamente. Só que, ao mesmo tempo, se eu correr atrás do resultado, o resultado vem pro meu bolso. E eu fiz, lógico, eu tive um planejamento, até seria irônico se eu não tivesse um planejamento para isso, né? Mas eu montei um planejamento para mim antes de eu sair da empresa, dei 3 meses ali que eu ia trabalhar meio período em outras vertentes, diminui meu salário pela metade, fui passando algumas responsabilidades ali dentro da empresa, tanto pro pessoal da família quanto para outros membros ali do time, e, enfim. Aí eu fui fazendo esse processo de transição. Eu fiz um planejamento para quê? Se eu não tivesse 3 meses de salário nenhum, eu deveria até ter feito com mais tempo, só que foi o que me permitiu ali. Eu tenho reservas maiores para isso, tal, mas eu destinei uma reserva só para isso. 3 meses sem ganhar nada, eu estaria tranquilo. E aí no primeiro mês você começa assim, você caça cliente, você vai, prospecta e tal, e conversa com gente, nada. Às vezes uma pessoa, você fala, puta merda. Fala assim, será que é isso mesmo? Você vai se questionar, você que tá começando o negócio, você vai se questionar. É vai isso mesmo? Vai ficar em dúvida, o que eu tô fazendo errado. Sim, umas 100 mil vezes, pelo menos. Assim. E outro detalhe muito importante, né? Não dê ouvido pros amigos e parentes. Exatamente. Não, volta pra cá, tá tudo bem, filho. Esquece isso. Cara, isso é a morte. Sim. Isso é a morte do seu negócio. Se você não tiver plena convicção que o negócio vai dar certo e correr atrás disso, e até aquela coisa de queimar as pontes que a gente falou, de você não der opção para você voltar atrás, você vai acabar recuando uma hora ou outra. Você monta um planejamento sobre aquilo, lógico, não vai cometer nenhum risco idiota. Se você tem responsabilidade, se você tem uma família, alguma coisa, faça um processo bem planejado. Mas assim, se você tem o seu objetivo, se planeja para aquilo e vai no primeiro momento não vai dar certo, no segundo momento vai dar um pouquinho certo, no terceiro momento vai começar a melhorar. Talvez ali no quarto momento você vai estar, puta merda, que resultado foi esse? Eu não tava esperando. Ou pode ser, puta merda, deu errado, mas peraí que eu vou insistir mais um pouquinho.
daqui a pouco dá. Entendeu? Pode ser no próximo passo, pode ser virando a esquina que seu negócio vai dar certo. Ou pode ser que nesse negócio você quebre totalmente a cara. Só que ele seja o princípio do seu próximo negócio que vai dar muito Os certo. grandes empreendedores, aí falando dos milionários, bilionários, eles quebraram muitas vezes até chegar nesse patamar. Sim. Então não acho que você vai ser diferente, que no seu primeiro você já vai ser bilionário. Exatamente. Se der sorte, vem aqui contar a sua história, por favor. Mas a pergunta que eu queria te fazer é como foi a sua família com essa decisão sua? Dentro da empresa, falando, não como pais, mas como gestores. Foi de boa? É tudo muito misturado, assim, relacionamento de pai e de gestor, entendeu? E de família, assim. Foi muito tranquilo, porque eles sabiam que eventualmente isso ia acontecer. Dá pra você sentir no ar isso. E eu já deixei claro também quando entrei na empresa. Falei assim, olha, eu não quero morrer aqui, entendeu? Basicamente isso. E sabiam que ia acontecer eventualmente. Uhum. Só que é difícil o processo, entendeu? Muita coisa dependia de mim lá dentro pra funcionar. Então esse processo de transição não é fácil. Tem certas partes ali da empresa que já não vai rodar da mesma forma mais. É com a personalidade da pessoa que vai estar Mas o lá. lado positivo é que eles vão ter consultoria de graça, né? Exato. Ou de graça, talvez não, né, meu filho? Não é de graça, não. Filho, vem almoçar comigo aqui, que é uma macarronadinha, então, filho, lá. Lembra aquele negócio que você fazia no computador? Mãe, em casa não se fala de negócios. Mas eu tenho Quer falar de certeza- negócio na empresa, agenda no horário e paga a secretária lá. Mas já é assim, já tô. Eu determino por horários, né? Eu tava trabalhando um período do dia lá. Aí nessa, geralmente período da tarde. Aí nessa eu tava de manhã ou à noite não, porque não tava trabalhando. Mas enfim, porque é horário comercial. Mas de manhã. Não pra empresa da família. Da você estava família, trabalhando isso. para você na noite. Né? Exatamente. Só para deixar claro que à noite o empreendedor também trabalha. Isso. É assim, de madrugada. Você vai trabalhar assim, qualquer momento que você tiver. Se você. Vai ter gente atrás de você, vai ter gente te ligando. Você não tem que estar Aqui, ó, cara, estamos gravando aqui, que horas tá gravando são? podcast. Quase 10 da noite, o cara tá fazendo cotação de frete. Deixa eu ver se o cara respondeu aqui. E vai ser assim. Esteja habituado já, mas você vai ter uma satisfação de estar trabalhando pra você. Isso você pode ter certeza. Se não tem, eu acho que. E vai colher os frutos para você. Exatamente. O que eu costumo dizer. Mas eu sou um diretor de uma grande empresa, tenho um salário bom. Falei, Tem legal. um PLR, vamos por. Perfeito. Você tá ganhando isso, quanto você acha que o dono da empresa tá ganhando? Pode pagar esse salário. Onde que eu vi isso? Putz, onde foi? O Albani. Eu vi um stand-up dele, achei o bico. Cara, a turma tá falando aí do Neymar, que foi ganhar tantos bi. Você já pararam pra pensar que tem um cara que tem condição de pagar isso pro Neymar? Vocês estão achando que o Neymar é rico? Meu. É isso, É cara. isso aí mesmo. Mas eu acho que se tinha alguém nesse episódio que ainda não empreendia, ou ele ficou com muito medo de empreender, que a gente só Mas falou todo da- episódio a gente tem essa premissa. Ou o cara vai desistir agora ou ele vai meter a cara. Então, mas essa é a proposta. Porque o cara que assistir, pensar em desistir, tá acessível a ele mandar uma mensagem aqui. Pô, posso fazer uma consultoria? Posso trocar uma ideia? Tenho certeza que a gente vai. Sim. Quero conversar com o Cleiton. Pô, Cleiton, você conversa com uma galera, eu queria trocar uma ideia com você. Chama a gente. Não, Porque tá muito acessível pro pessoal daqui da região encontrar com a gente no boteco da esquina mesmo. Exatamente. Entendeu? É fácil. Então é justamente essa proposta. É conversar com empresários mais próximos que. Da realidade de 99% da população de empresários. Posso falar uma coisa? O empresário, ele é uma pessoa muito solitária no meio dele. Quando ele tá entre outros empresários, ele precisa de alguém para ter um apoio. Mas ali, você não vai encontrar isso às vezes na sua família, no seu círculo de amigos. Vai Normalmente todo mundo não te taxar vai. de louco, entendeu? Então procura estar perto de outros empresários. Vai lá prestar concurso, filho. Abandona isso aí é coisa de louco. Não, empresário não ganha dinheiro nesse país, só paga imposto. Enfim, Não, um pouco é verdade. Cara, ok, pagar imposto, qualquer lugar do mundo você vai pagar imposto. Aqui Sim. talvez a gente tenha maior carga tributária, mas... Não, no fim das contas É outro episódio. É mais outro ou menos. Mas. enfim. Mas que o empresário não ganha dinheiro, isso não é verdade, porque se o empresário não ganhasse dinheiro, não existia empresa. Exatamente. E é muito surreal isso, gente. E não porque existiria emprego. É muito surreal essa parte da economia, acho que eu já falei isso aqui. É muito surreal. Eu fico pensando, cara, tá tão perto do plano de emprego Brasil, alguns ajustes, porque todo cliente que eu vou, eles têm um problema que eu não tenho mão de obra qualificada, eu não consigo contratar pessoas. E onde você olha os índices, o Brasil tem um país com não sei quantos milhões de desempregados. Falei, viu, se a gente combinar direitinho, a gente encaixa essa galera. Eu precisei marcar um exame admissional. Não tem vaga na clínica. Eu liguei em 3 clínicas hoje de exame admissional. Lotado. Não, só vou conseguir amanhã 1h da tarde.
putz, não tá tão ruim assim. Vocês já estão, outra falou, não, ó, só segunda-feira. Então vamos abrir uma clínica de exame admissional. Não, então tipo, tem uma galera fazendo exame admissional, demissional, periódico, tá ali no fluxo, tá girando. Maluquice, assim, o mercado é Sim. Mas assim, não tenha medo de dar cara, e também o empresário, ele se solidariza muito com a situação de outros empresários, porque ele já passou por aquela dor. Então, se você está começando uma empresa, se você está com alguma dificuldade, mesmo que seja empresário faz tempo, está com alguma dificuldade, procura conversar com alguém. Vai ter alguém que já passou exatamente pelo que você está passando, que vai conseguir te dar uma dica, algum Aqui, ó, vai conselho. lançar um livro agora aí. Exatamente. E a gente falou muito A sobre gente isso. aqui compartilhando as histórias, todo mundo que vem aqui já passou por dificuldades, né? E esse é o propósito mesmo, né? Trazer aí a história de cada um. Exatamente. Minha visão, acho que pelo menos, se fosse um podcast sobre gerentes executivos, sobre empresas e, tipo assim, algum cargo CLT, um podcast sobre cargo CLT, eu duvido que o cara estaria aqui sentado. Só que, muito difícil. Não, tá fora do meu horário de trabalho, não vou não. De graça? Pra falar, cara, não, mas o empresário, por que a gente tá aqui? Porque a gente sabe da dor que passa, sabe do que é as dificuldades e quer compartilhar isso, e quer motivar outras E no pessoas. fim de tudo entendeu? a gente ri disso, né? Exatamente. A gente É uma loucura, mas é uma loucura boa. Porque você está trabalhando para você está fazendo alguma coisa que está alinhado com o seu propósito. Longo Mas importante prazo. é isso. Isso é meio que unânime. Se o pessoal quiser entrar em contato com vocês aí, passa as redes sociais de vocês, das empresas. Vai estar tudo na descrição, mas fala aí pro pessoal que quiser, às vezes, bater um papo, também trocar uma ideia, conhecer os produtos, né, entrar em contato com a Atlas. Maravilha. Tem alguns para falar. Primeiramente, tem o meu pessoal, GU, Fonta, FONTA, que é o meu pessoal. Lá você entra em contato comigo se quiser trocar uma ideia, enfim. Tem também o da agência de tráfego, deixa eu confirmar. Tráfego, tá? Não é tráfico. Tem também. Para quem não sabe, tráfego pago é anúncios online, a parte de mídias, tudo. Então, se alguém quiser ter um investimento nessa parte, quiser colher mais resultados, isso é uma coisa muito assertiva dentro do mercado digital, tá? Então, você consegue eu diria com o menor investimento conseguir colher o máximo de resultados. Mas enfim, eu passo depois o arroba para você, mas é a agência Growfy. Legal. GROWFY. Tem também a parte de consultoria financeira, se alguém precisar de algum auxílio nessa parte, precisar de alguém orientando em relação às finanças, precisa de um planejamento financeiro, está com dificuldade de conquistar os seus objetivos. Enfim, se você ganha bem e não sabe o que faz com aquele dinheiro, ou se às vezes você fica ali no 0 a 0, tá empatado todo mês, não sabe para onde tá indo aquele dinheiro, quer se organizar melhor, ou se até você tá endividado e não consegue sair disso. Isso é importantíssimo. Tem uma assessoria em relação a isso, W1 Consultoria, mas você pode falar diretamente comigo que eu te direciono para esse atendimento. Chama lá no pessoal mesmo. Exatamente. E tem a Atlas_Carteiras, que é o início da nossa marca. Ainda não tem nenhum seguidor, se você quiser ser o primeiro, porque a gente ainda não lançou de fato. Mas enfim, assim que tiver disponível, vamos estar anunciando. Legal. Bacana. Show. O meu é Fala aí, Júnior. ebpnlcampinas.com.br. Também tem o Instagram, que é ebpnlcampinas. Isso da escola de PNL. PNL. Tá falando. E tem meu particular também, que é @cicerojunior.negócio. O lançamento do livro vai acontecer ali. Vai acontecer ali. Legal. E isso foi algo do fundo do meu coração que eu fiz realmente eu quero deixar isso aí para Como mais legado. pessoas como Legal. legado mesmo. Cara, muito obrigado por terem vindo. A gente que agradece pelo Gustavo, convite. foi muito legal. Espero que o pessoal tenha aproveitado bastante. E você não se esqueça de se inscrever, deixar seu comentário, falar o que você achou desse episódio. E semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais.